eu sou a Vitória. Oi, eu sou o Joe. Eu sou enfermeira, uma completa apaixonada por livros. Eu sou advogado, diferente da Vitória. Eu não sou apaixonado por livros, mas eu amo o conhecimento e é por isso que eu estudo. E pensando em autodesenvolvimento, a gente então desenvolveu esse podcast para levar esse assunto para o maior número de pessoas possíveis. Então, marca a página. Então, o livro que nós vamos falar hoje é o Me Poupe, da Natália Arcuri. E antes de falar de fato do livro, vamos falar da própria Natália Arcuri. Sou suspeita para falar dela, porque eu sou uma grande fã dela. Antes de ler o livro, eu já seguia e quase me tornei tão muquirana quanto ela, que ela é um nível superior da mão fechada. E isso não é ruim. Hoje eu vejo isso com olhos muito diferentes. E em relação a ela é uma jornalista de formação, e aí você pensa o que uma jornalista tem para falar sobre finanças, né? Esse livro vai trazer sobre finanças, e tudo a ver. Porque apesar dela ter feito jornalismo, ela sempre gostou das finanças desde muito jovem. Ela sabia lidar com as finanças dela, ela acabou fazendo jornalismo e atuou como apresentadora. Na verdade, ela fez de tudo um pouco quando ela estava na profissão. E pensando em, de fato, entrar na área das finanças e montar o Me Poupe, que antes de ser um livro era um canal, na verdade, antes mesmo era um blog, que a gente vai falar, né, durante a leitura ali do livro, ela comenta sobre isso. E então ela decide ir para essa área das finanças, só que ela entendeu que para ela ir para essa área, antes ela teria que ter uma formação, um diploma, não basta a gente falar que sabe. E aí ela é campeã, né, ela tem alguns prêmios em relação a finanças, ela tem também um curso de comportamento relacionado a finanças também. Então, enfim, ela construiu um currículo bem voltado para finanças, onde ela tem prêmios. O Me Poupe é o maior canal de finanças do mundo, ela sempre fala isso nos vídeos dela. Então, essa é a Natália Arcuri, tão admirada, pelo menos por mim. Vamos falar do livro, então? Bora! Então, para começar, tem o prefácio do Gustavo Cerbasi, que é um cara que a gente vai trazer aqui também em outras oportunidades, né? E na introdução, ela já começa dizendo que para aprender a mexer com dinheiro, a gente tem que tratar o dinheiro, que você precisa adestrar o seu dinheiro, assim como um cachorro, se não quiser ser dominado por ele pelo resto da vida. Então, Exato. da mesma forma que um cachorro age, vamos dar exemplo aí de um pitbull, se você não adestrar um pitbull corretamente, ele vai achar que ele é o alfa, ele vai querer mandar em você, porque ele se acha o dono da matilha. Os animais, cachorros principalmente, né? Não todos os animais, mas eles vivem em matilha. Então, por ele se achar o líder da matilha, ele vai querer mandar em você. Agora, se você adestrar o cachorro corretamente e você se mostrar que você é o líder, sim, você que domina ele. E é a mesma coisa com o dinheiro. Exato, exatamente. E muitas vezes a gente deixa o dinheiro dominar, né? E o que significa o dinheiro dominar? É a gente acabar gastando mais do que devia e a gente entender que eu preciso de mais dinheiro para conseguir fazer as coisas. De fato, você precisa, mas você tinha que escolher o momento que você gostaria de fazer aquilo, porque você vai ter o dinheiro. E não esperar ganhar o dinheiro para pagar aquilo que você já fez antes da hora. Aí você tá correndo atrás do dinheiro e ele nunca chega para você. E quando você muda o comportamento, o dinheiro começa a vir até você, porque você escolhe o que você vai fazer ou não. Isso. E aí, ela fala aqui que, basicamente, o que a gente vai tratar é que o livro ele vai ser um guia para transformar a vida financeira de alguém, desde que cumpra os passos que o livro traz, né? A gente leu esse livro pela primeira vez antes da pandemia ainda. Foi durante o meu primeiro emprego, foi uma virada de chave na minha vida. Foi em 2000, eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego em 2017. Eu tinha 18 anos, hoje eu tô com 23. Então faz bastante tempo. O Joe comprou porque eu falava muito da Natália Arcuri. Ele não gostava, né? Você não gostava muito dela. Não. Você lia muito com a cara dela, não era uma coisa do tipo? Eu lembro que você não curtia muito ela, não. Não, eu não gostava dela. Mas eu já comprava o canal dela porque o conteúdo dela sempre foi bom. Eu sei diferenciar muito bem a pessoa do conteúdo que ela entrega. Ela sempre uma certa resistência, né? Até a Sumi falou, não, realmente, essa moça ela é boa no que ela fala mesmo. Ele tinha as ressalvas. Sempre achei. Eu não lembro disso. Sempre achei. A questão é que eu não gostava, não sei se eu ainda gosto dela, mas eu não gostava dela, a pessoa dela. A forma, não sei se é um personagem que ela traz na internet, mas eu sempre acompanhei o canal dela, sempre gostei do conteúdo que ela traz, porque é um conteúdo de muita qualidade. Entendi. Na minha cabeça eu não gostava. Mas... Talvez tenha me pensado mal com você. Não sei. E aí, no fim das contas, ela traz isso de que realmente o livro ele tem um objetivo
de trazer essa educação financeira, mas desde a pessoa, eles falam assim, mas a educação financeira é pra quem, tipo, já tem um conhecimento, e não. Realmente, ela é muito didática, ela fala muito, muito, muito claro o que ela quer, as ideias que ela trazer de uma maneira didática, de uma maneira até intuitiva, porque você vai entendendo mais ou menos o desenrolar. E uma coisa que ela até fala, ela falou assim, o meu objetivo nesse livro não é ganhar um prêmio Nobel, né? O que eu quero aqui é ensinar educação financeira. Então ela fala palavrão, ela usa expressões como se ela de fato estivesse conversando com você. E para quem já acompanha o canal no YouTube dela, eu pelo menos, eu lia e escutava a voz dela do jeitinho que ela fala. Ela consegue de uma maneira muito, muito, assim, inteligente trazer isso, sabe? Manter a essência dela do canal e do livro. Ok. Para iniciar de fato os ensinamentos dela, o primeiro ensinamento que eu até sublinho aqui é que ela apresenta, e acho que nós dois concordamos, eu pelo menos concordo, de que não dá para esperar a fortuna cair do céu. Ela não fala de loteria, mas foi a interpretação que eu trouxe, é de que esse negócio de ganhar loteria é uma palhaçada. Contar com a sorte, né? Exato. Você tem que ralar pelo seu dinheiro, pelo seu patrimônio e identificar os propósitos que você quer e se comprometer e agir diferente. A partir do momento que você entende o que você realmente quer. Você tem um propósito definido de vida. É muito legal você falar isso, porque o pessoal fala, mas estudar finanças é muito difícil. É muito mais difícil você ganhar na loteria e todo ano você tá jogando. Então, é mais fácil você estudar finanças. A chance é de 1,50 milhões, se eu não me engano, eu sei lá, é tipo mínimo. Aí você tá gastando seu dinheiro pra um negócio que é muito mais difícil de você ganhar do que de fato estudando finanças, que é mais fácil de você atingir uma liberdade financeira. E eu não sei se ela fala isso no começo, mas é muito interessante também quando ela diz assim, que não adianta você juntar dinheiro se você não tem um propósito. Porque você tá juntando pra quê? Pra nada. Mas se você tem um propósito de vida, o juntar dinheiro, e não só juntar o dinheiro, mas a educação financeira, ela ganha um incentivo, uma motivação a mais para você fazer aquilo. Então não adianta só juntar por juntar, você precisa ter um propósito. E esse livro não vai te ensinar a achar um propósito, ele vai te ensinar a ter educação financeira. Aí ela fala, é até engraçado esse livro, o primeiro capítulo fala sobre dinheirofobia. Esse livro foi escrito antes da pandemia que a gente viveu, mas ela já fala, é engraçado, ela começa, se você pega o livro pós-pandemia, ela fala, nesse exato momento, um vírus silencioso pode estar instalando no seu cérebro, provocando sintomas aparentemente inofensivos. Sim, e é muito legal que ela traz como se fosse tipo um bulário mesmo, né? Bulário. É do remédio, sabe? Os sintomas. Pra que esse medicamento é prescrito? Aí tem lá os sintomas e ela traz, é bem divertido. Ela até fala assim, o Ministério da Saúde adverte, dinheirofobia faz mal à saúde. É muito legal o jeito que ela traz. Enfim, é um livro muito didático. Aí ela fala que os sintomas da dinheirofobia são sentir vergonha de perder desconto, achar feio falar sobre dinheiro e divisão de gastos, ter medo de pedir aumento de salário, pensar que os ricos são maus e os pobres são bons, estar certo de que investir é para quem tem muito dinheiro e acreditar que Deus ajuda quem tem uma parcelinha para pagar. Isso é muito verdade. Eu já ouvi muita gente falar assim, a gente só paga, só tem se a gente fizer um carnê, né? Na época era carnê, mas enfim... Tem gente que fala, você só vai conseguir tal coisa se você parcelar no cartão. Se ficar juntando dinheiro, você nunca vai conseguir. E não é bem assim, né? Isso aí é um sintoma de dinheirofobia, esse tipo de fala. Então, o rico é o malvadão. Não, desculpa. Na verdade, o rico é quem tá empregando muitas pessoas. Então, eu espero que a galera continue enriquecendo para gerar também mais emprego. Não é bem assim, né? A vida real não é assim. E aí a gente vê muita gente com dinheirofobia. Voltando um pouco no que a gente falou sobre um propósito, quando você define um propósito na vida e você vai atrás de riqueza, e riqueza não necessariamente é dinheiro, né? Uhum. Pode ser o suficiente que você quer para viver bem. Sim. E você vai atrás disso, você começa a prestar o serviço que você tem que prestar para a sociedade. E você pode enriquecer como consequência licitamente. Exato. E é exatamente o que apresenta aqui. Muitas pessoas têm essa mentalidade de que só porque o cara é rico, ele sonegou imposto, ele trabalhou alguma coisa de corrupção com o governo, e sempre tem essas confusões, né? Exato. Mas não necessariamente seja assim. Ele pode ter investido, ele na verdade, a maioria, e é que essa maioria não se apresenta muito, até mesmo pela mentalidade que existe no nosso país. Fora do país,
nos Estados Unidos é bonito você falar que você empreender, conseguiu viver, conseguiu crescer sua empresa. Aqui no Brasil as pessoas têm até vergonha. E nesse primeiro capítulo ela trata disso. Ela fala até de inconsciente coletivo. É um termo até da filosofia, né? A gente pode até falar de filosofia aqui um outro dia. O inconsciente coletivo dos brasileiros, ele tem um ideal de que até é bonito falar que você está ganhando mal. É verdade. A pessoa que não começa a ganhar bem, ela para de falar, porque senão ela fica muito aparecida. Né? Eu não sei exatamente o dado, mas se eu não me engano, se você ganha a partir de 5.500, você já ganha mais que 90% da população brasileira. E aí, ela falou alguma coisa aqui nisso. Eu não sei se ela falou aqui ou se ela em algum outro lugar. Mas quando as pessoas começam a passar essa barreira de ganhar mais que a média, que o inconsciente coletivo, ela começa a ter vergonha ou medo de falar que tá ganhando mais. E quando ela ganha, tipo, eu ganho, sei lá, eu ganho menos salário mínimo, ela acha bonito falar isso. Eu ganho mal, coisas do tipo. E foi legal você ter falado isso, porque eu li certa vez, do Vale do Silício, os caras, eles falam de quantas vezes eles quebraram. Isso é bonito, porque mostra eles quebraram, exatamente, eles se reconstruíram e agora eles estão onde estão, provavelmente nessa conversa, falando quantas vezes quebraram. E o cara que fala eu nunca quebrei, não que ele é mal visto, mas você errou poucas vezes, geralmente a gente aprende com erro. Então não é feio você falar que você errou e também não tem problema você falar que ganha mal, não é essa a questão, é que a questão parece que as pessoas que ganham bem, elas não têm o direito de falar, porque senão elas vão estar se aparecendo. E não às vezes tem que se tornar algo comum numa mesa de amigos, numa mesa até mesmo da família, você falar sobre dinheiro, né? A dinheirofobia é justamente você evitar ao máximo falar de dinheiro. E qual é o problema, né? Quando a gente fala, a gente pode dar sugestões. Então, às vezes o Joe sabe de um investimento que eu não sei. O Joe sabe muito mais de renda variável do que eu. Então, a gente consegue trocar ideias. Não fico só eu ali no meu mundinho, investindo meu dinheiro, às vezes de uma maneira completamente errada, achando que previdência privada, sei lá, que é uma coisa que ela fala também no livro, é algo positivo, é algo que vai me levar à liberdade financeira. E até um pouco antes que o Joe falou de... O que foi que você tinha falado? Que só a pessoa só enriquece se ela teve meios ilícitos, né? Porque a gente também tem isso do brasileiro, o jeitinho brasileiro é conseguir tudo rápido. E eu sinto informar, as coisas não são conquistadas tão rápido. Na verdade, elas levam anos. A sua independência financeira vai demorar. Mas se você começar agora, pelo menos antes tarde do que nunca. E não tem essa de, eu vou investir e amanhã vai estar rendendo R$1.000 os 50 que eu coloquei lá. Olha, eu sinto muito, a matemática ela não funciona assim. Você vai precisar trabalhar, você vai precisar de disciplina para poder investir e chegar lá de forma honesta, né? Que a gente tá falando de maneira honesta. O pior de tudo, nem tá aqui isso, mas tem muitas, inclusive redes de televisão grandes, que vendem esses sonhos, né? Aparece propaganda, tipo, invista nesse fundo de investimento e ganhe 5% ao dia garantido e sem risco. Isso não existe. Se te garantiu alguma coisa. Tipo, é um rendimento muito grande. E aí, na verdade, é a ganância da pessoa que faz ela perder. Porque como é que os maiores investidores do Brasil e do mundo não investiram naquele fundo e você que viu na televisão vai investir? Exato. Os caras não estão ganhando 5% ao dia. Provavelmente não. Só o cara tem que ser muito bom. Até os que é muito bom, ele não vai ganhar 5% todos os dias. Sim. Eu li um livro do Warren Buffett que ele ganha mais de 1% ao mês, mas ele fala que existe um risco enorme nisso. Exato. E risco dele perder, tanto que ele não aloca todo o investimento dele. O Warren Buffett é o maior investidor do mundo. Ele não aloca todo o investimento dele em renda variável, porque ele pode até fazer mais de 1% ao mês. Fazer um rendimento bom, não vou falar de rendimento aqui, mas ele pode fazer um rendimento bom mensal. Só que existe o risco também dele perder tudo que ele colocou. Então ele não vai alocar todo o patrimônio dele naquilo, porque isso é burrice. Sim. E, enfim, aqui a gente já entrou num lado mais investimentos, mas o livro ela traz esse passo a passo. E aí a gente volta pro propósito e não ganância, né? Porque quando você tem ganância é isso, você dá um passo maior que a perna e você se lasca, e aí você fala, investimento não é pra mim. Ou muita gente fala, não, mas pra investir tem que ter tempo de ficar analisando o gráfico. Gente, não precisa, eu sou enfermeira, eu invisto, eu não fico... Não que o enfermeiro não saiba ler um gráfico, mas assim, teoricamente eu nunca estudei isso na faculdade, de análise de gráficos, de investimento e de dividendos. Não, você não precisa, até porque hoje a tecnologia já avançou e os aplicativos estão extremamente didáticos.
Então você consegue investir e são muito intuitivos. Você sabe onde clicar, onde não clicar. Hoje você consegue investir, às vezes tem investimento que tipo não cobra nem R$30. Ações que não são nem R$30. Você já consegue investir. Sem contar que se você quer aprender a analisar gráfico, você não precisa fazer uma faculdade. Você pode... Primeiro que o conteúdo está disperso na sociedade. Então você pode ter contato com alguém, Natália Arcuri, por exemplo. Esse pessoal, vídeo no YouTube. Vídeo no YouTube. De pessoas boas, tá? Não vou falar famosas, porque tem pessoas que não são tão famosas que são boas também. Mas tem famoso que... e tem famoso que ensina a investir em negócio ridículo, em pirâmide, por exemplo. Mas você tem que ter sempre um pé atrás em quem você está assistindo para você, de fato, entender. Ou você vai numa livraria e compra um livro de economia que ensina a ler os gráficos da Bolsa de Valores. Também, muito bom. E outra, pra que você quer ler o gráfico? Às vezes outra coisa que a Natália fala, você precisa identificar qual o seu perfil de investidor. Eu, Vitória, o meu propósito, que é uma coisa até que tem nas perguntas, qual que é o seu propósito? O meu propósito, ele tá muito relacionado à segurança. Eu não quero ser super rica. Eu gosto mais de saber que eu tenho dinheiro ali e que se eu precisar, eu tenho dinheiro, se minha família precisar, eu tenho dinheiro, eu tenho a minha casa, eu consigo ter uma estabilidade, essa é a palavra. O meu propósito ele é muito guiado por estabilidade. O Joe já tem um propósito mais relacionado à riqueza, exatamente, a realmente fazer, empreender e fazer mais e mais. Eu não tenho um propósito tão relacionado. Mas eu tenho um limite onde eu quero chegar. Sim, mas ele tem muito mais relacionado. Eu não quero ser bilionário, por exemplo. Eu tenho um limite ali que pra mim é o suficiente. Mas a sua mente é muito mais empreendedora. É o que eles chamam de um perfil mais arrojado. Então o Joe, ele lê um pouco mais de gráfico, ele entende um pouco mais de ações, ele entende o quanto de risco ele quer correr, porque quanto maior o risco, maior é o ganho. Mas também você pode perder. Então ele tem mais isso. Eu não sou assim. Então eu vou em investimentos que tem fundo garantidor, eu vou em investimentos que eu sei que não vai render tanto quanto os rendimentos do Joe, mas que eu sei que são seguros, eu tenho uma proteção muito maior. E aí você fala, mas existe o risco de perder. Os meus investimentos, por exemplo, eu só perco se o Brasil quebrar. E aí se o Brasil quebrar, meu filho não tem quem se salve. Então todo mundo vai perder mesmo, a chance é muito pequena. Então a gente tem que entender também o nosso propósito, então não ir pela ganância, e sim pelo propósito, e entender o seu perfil. Se o seu perfil é como o meu, você provavelmente não vai precisar ficar lendo gráficos. Claro, se você tiver curiosidade, você pode, mas não é algo que você precisa dedicar a sua vida para. Voltando pro livro que a gente fugiu um pouco, aí ela faz um paralelo entre a dinheirofobia, a dinheirofobia, né? Dinheirofobia e uma gripe, influenza, por exemplo. Que os sintomas da dinheirofobia ela atinge, e da gripe, atinge com mais facilidade indivíduos com baixa imunidade, e aí no caso da gripe é com uma saúde frágil, e no caso de dinheirofobia, as pessoas com caráter em construção. E aí ela se instala pela primeira vez na infância, e ela transmite pela boca, no caso da dinheirofobia, por frases tóxicas. Então, a gente tem a infecção, tem o espelhamento, no caso da dinheirofobia já, né? Espelhamento seria, por exemplo, o comportamento dentro da sua casa com dinheiro, basicamente é o que você vai adquirir quando criança. Basicamente não. Estruturalmente, como criança, é o que você vai adquirir. E a partir disso, você vai crescer com uma mentalidade semelhante àquela. Até porque tem aquela frase que a maçã não cai longe da árvore. Sim, e a criança não tem filtro também. A criança acata tudo que o pai, ou que quem está no meio social, familiar que dele, ela admira vai entregar para ela. E aí, ela tem que, ao desenvolver o caráter, ela tem que saber filtrar, aprender a filtrar. Sim. E é por isso também que, como isso está enraizado no inconsciente coletivo dos brasileiros, muitas crianças já crescem com essa dificuldade. Exato, então ela acha que a vida é nascer, trabalhar bastante e morrer, e ter filhos e morrer. E não é bem assim, né? E aí a gente volta, quando você tem um propósito, essas coisas podem sim ser alteradas. E aí a criança que ela vê o pai saindo todo dia de manhã, chegando em casa e reclamando do trabalho, o que provavelmente ela vai crescer fazendo é isso. Claro que tem quem vai mudar, quem vai estudar mais, e hoje com essa nova geração tem muito contato com a tecnologia, as chances até aumentam, né? Mas, querendo ou não, os pais são os maiores exemplos de uma criança. Então, se o pai prega muito isso, ela fala, bom, se meu pai tá falando, né, e ele é o maior ao meu ponto de vista, logo seguirei esse caminho. Isso. Aí, ainda no livro, ela fala sobre os primeiros passos para você deixar de ter essa dinheirofobia. E que você
seus amigos vão te zoar, vão te chamar de muquirana, e por aí vai. Então, por exemplo, ela pergunta aqui, você já comprou alguma coisa que você não precisava? Muito. Sem motivo? Tipo, você passou na frente da vitrine, olha que bonito esse relógio. E Você não saiu de casa, você não saiu de casa pra Você comprar já tinha um relógio, que já fazia a mesma função daquele, você não precisa de um outro relógio. Aí você vai lá e compra o relógio só porque ele é bonito. Você não precisava de um relógio. Sim, sim. Uma coisa que ela fala, não sei se você vai ler isso, que ela Pode fala falar. assim, se você saiu de casa com outro objetivo, que não era, no exemplo dele, comprar um relógio, pra que você vai comprar esse relógio? Você saiu de casa com esse objetivo? Você saiu de casa pra ir passear no shopping e comer alguma coisa com a sua família. Você queria comprar aquela blusa? Então é algo que eu me pergunto. Às vezes eu ainda caio, porque nós somos seres humanos, não somos falhos, mas às vezes eu ainda caio nisso de comprar as coisas pela emoção. Mas eu sou muito mais segura, então eu olho e falo, eu saí de casa pensando nisso? Não. Então por que eu vou comprar? Eu não preciso, senão eu sairia de casa pensando, putz, preciso comprar isso. É o que me prepoder que a gente ia falar na frente. É verdade. E se você tá vendo o corte, é mais pra frente Assista, só. é. Aí você já tem que achar o episódio completo. Enfim. E aí ela fala, para evitar o constrangimento, ela dá uma preferência aos bares que tem comando individual, no caso. Porque tem aquela coisa de a mesa toda se junta e depois racha Igual pra todo mundo. Só que às vezes a pessoa comprou uma bebida cara e você tomou uma água. E aí tem aquela coisa, então ela dá preferência para bares com comando individual, porque cada um paga o seu e tá resolvido. Exato, exatamente. E aí se todo mundo consumiu mais ou menos a mesma coisa, e aí parece, nossa, mas que chato. Pra que isso? Nossa, você é muito mão de vaca. E não, gente, desculpa, isso é o justo. E aí o justo passa a ser mal visto. Você tem que pagar uma conta de coisas que você não consumiu. Então, por exemplo, eu sempre tenho um amigo vegetariano. Ele não vai comer as coisas. Geralmente os pratos que tem carne são mais caros. Ou aquele amigo que não bebe, as bebidas alcoólicas são sempre mais caras. Aí você vai fazer com que a pessoa que tá sendo justa ainda se sinta culpada. É assim, é ilógico a lógica, é ilógico. É ilógico essa conta que estão te fazendo, porque a pessoa ela tá certa, não é justo pra ela pagar mais se ela não consumiu a mais. E aí você paga, você tá pagando menos, na verdade, as custas daquela pessoa. Aí ela fala sobre ir contra o efeito manada. Que basicamente é isso, todo mundo faz uma coisa, o inconsciente coletivo brasileiro faz uma coisa, você tem que ir contra aquilo. Não necessariamente que aquilo seja ruim, mas em 70% das vezes não é o melhor a se fazer. Sim. Então, nesse caso, por exemplo, você tem que ir contra o efeito manada. Ela trata disso nesse primeiro capítulo. E eu, por exemplo, eu tenho muito isso de ir contra o efeito manada. Quando tem uma série nos serviços de streaming aí, ou um documentário que todo mundo está assistindo, eu não assisto. Mesmo sendo um documentário bom. Mas aí já é cedo contra, né? Nem efeito manada mesmo. Não, mas eu vejo como ir contra o efeito manada. Tipo aquela série que todo mundo se assistiu, todo mundo falando, eu não achei até hoje. Que fala sobre o usuário, sobre a rede social, como funciona, que é tipo uma droga. Tava todo mundo falando daquilo, foi no Netflix. Todo mundo falando daquilo, eu falei assim, eu não vou assistir. Enquanto não passar essa onda e todo mundo falar sobre, eu não vou assistir essa série. E assim foi. Então, as séries ou eu assisto antes e depois de história, e aí eu não tô no efeito manada, ou eu assisto depois, mas eu não assisto na hora. Eu não sei se esse é um exemplo a ser seguido. No meu consciente, assim, eu tô com o efeito manada. Faz total sentido. Então tá bom, se tá fazendo sentido, tá certo. Mas o ir contra o efeito manada, ele gera até um certo constrangimento, que é aquilo que eu falei. E ainda mais pensando que o nosso inconsciente coletivo, ele tem dinheirofobia, você ir contra o efeito manada em um grupo de pessoas que tem dinheirofobia é extremamente constrangedor, porque a maioria das pessoas vão te julgar. Muitas vezes vão falar, não chama Vitória, não chama o Joe, porque eles não sabem dividir a conta. E não é bem assim, na verdade, é a gente que sabe dividir. Vocês estão pagando conta aí que não são de vocês, ou vocês estão sendo injustos com pessoas que podem até ser suas amigas e que vão se chatear quando vocês colocarem elas nesses constrangimentos. Então, às vezes, até gera uma lacuna nas amizades por causa da dinheirofobia. Então, olha o nível de gravidade. E superar esse constrangimento é difícil, né? Porque é do ser humano. Isso aqui eu falo em questão de biológica. Viver em grupo para sobreviver. Não é à toa que nós sobrevivemos. É porque nós aprendemos a viver em sociedade, a vivermos em grupo. E isso gera proteção. Então, uma vez que você vai contra aquele grupo, você está saindo do grupo e você está sofrendo risco de vida, pensando assim, evolutivamente, pensando só na nossa cabeça ali, a nível biológico mesmo.
Então, uma vez que eu vou contra, o que eu me sinto? Eu me sinto desprotegida, eu me sinto vulnerável, eu me sinto constrangido. Por quê? Porque eu não fiz aquilo que eu não estava fazendo. E é nessa hora que a gente acaba comprando aquilo que a gente não queria, pagando uma conta que a gente não queria, e aí ela fala dos Fs. E nesse momento de constrangimento, você tem que usar o quarto F, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é o foda-se. Ele falou. É que a gente não gosta de falar muito palavrão, a gente tá eliminando o palavrão do nosso vocabulário, mas é o que ela traz no livro. Exato. Então quando alguém fala, mas você é muito mão de vaca, ela não fala pra você, fala pra pessoa, por favor. Mas aí você faz, mas na sua cabeça tá só o quarto F lá, você não vai fazer aquilo que a pessoa tá falando, independente do que ela tá tentando te menosprezar ou algo do tipo. Pra gente fechar esse capítulo, a gente já falou da família, como a família funciona, ela discorre sobre isso. Ela fala que ela fez uns freelas de modelo, e aí o empresário que agenciava os modelos ali queria pagar a parte dela em sessões de cabeleireiro. Aí ela fala, fulano, cabeleireiro não compra pão na padaria nem enche o tanque do meu carro. Por favor, me dê minha parte em dinheiro. Exato. Então tem outra coisa, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente não pode, a gente tem que acertar em dinheiro, a gente decide o que a gente vai fazer com aquele dinheiro. Exato. Se quiser gastar com cabeleireiro, gastar com o que você quiser, o dinheiro é seu, você decide. Não é o cara que vai decidir. E aí ela fala sobre... Mas aí, antes de você seguir, é muito legal, porque ela falou, e depois disso, ele nunca mais me ofereceu nada além do dinheiro que eu tinha que receber por estar trabalhando. E isso é o mínimo, ela não tá errado. E esse cara, pelo menos, ele tem bom senso, porque, tudo bem, ele nunca mais ofereceu, e isso pra ela pode ser que tivesse pessoas que ficariam ainda bravas com ela. Tipo, como assim ela não aceitou o pagamento em cabeleireiro? Bom, se isso não foi previamente acordado, nada mais justo. E eles se tornam até amigos, e ele pede conselhos financeiros pra ela, porque ele entendeu que ela tá ali. Esse aqui é o meu objetivo. Eu tô trabalhando aqui pra ganhar dinheiro, e eu não vou sair daqui com menos do que isso. Eu não vou sair daqui com sessões do cabeleireiro. Né? Então, no capítulo 2, ela fala sobre o primeiro não e a importância desse primeiro não na vida dela. Que é a história que ela queria tinha uma poupança com o pai dela, se ele contar essa história. Sim, que foi... ela conta muito isso no canal dela, as entrevistas que ela dá, que ela estudava num colégio, ela nunca passou necessidade, mas ela também nunca viveu em abundância, porque o pai era engenheiro civil, se eu não me engano, então o dinheiro era contado ali, e ela tinha irmãs, a mãe trabalhava em casa, né, cuidando da casa. E aí, na escola, tinha uma amiga que comentou na roda de amigos que o pai, alguém da família, tinha feito uma poupança para ela, e quando ela fizesse 18 anos ela ganharia um carro. E ela chegou em casa e pressupôs, então, que provavelmente o pai dela fez uma poupança para ela. Ela pensou, acho que é isso que os pais fazem. E chegou em casa e o pai falou que ela não tinha uma poupança e que se ela quiser ela teria que trabalhar e ter o dinheiro dela. E aí, a partir dali, né, daquele não, ela entendeu que ela precisava fazer por onde. Foi ali que plantou a sementinha. Ela era uma criança ainda, né? 8 anos, 9? Por 7 para 8 anos. E ela conta que a partir dali, ela começava a juntar todo o dinheiro que ela ganhava. Porque uma criança não vai trabalhar, né? Exato. Mas o dinheiro do lanche ela juntava tudo. E aí ela fala que ela até fazia um investimento, um trambiquinho com a mãe dela, que a mãe dela queria algum lugar, ela não tinha trocado. Aí ela falou, eu tenho, mãe. Aí a mãe dava uma nota de 50, ela dava, tipo, 30 reais em trocado pra ela. Dois de 5. Sim, porque a Natália, na casa dela, era a única que tinha dinheiro vivo, que ela guardava no cofre. E aí a mãe, às vezes, não tinha o dinheiro vivo. Aí ela falou, eu te empresto. Aí a mãe falou, tá aqui o dinheiro que eu tô te devendo. E a mãe fingia, ela tinha dado 20 reais pra mãe, a mãe dava 50. E aí a mãe fingia que tava tudo bem. Aí ela até agradece. Falou, obrigada, mãe, por ter fingido que não percebia que eu tava te enrolando. Aí ela segue falando que ela queria comprar um carro com esse dinheiro, né? Aos 18 anos. Isso. E ela conta que ela tinha um dinheiro guardado pro carro e ela explica que o carro não é investimento, mas na época de criança dela achou que ela queria aquilo. Não tinha esse discernimento de o que é investimento, o que é um ativo, o que é um passivo. Mas isso é para um outro livro que a gente pode trazer aqui para ir para até nesse momento, é uma coisa que ela fala. Ela não queria comprar o carro para investir. Ela queria comprar um carro porque é o propósito dela. Então, se o seu propósito é comprar uma casa, e as pessoas falam, mas comprar uma casa não é um investimento. Investimento é melhor você alugar e o que sobra você investe. Não interessa. Compra a merda da casa. O seu propósito é a sua casa.
você tem que deixar muito claro, eu não tô comprando essa casa para investimento, eu tô comprando porque o meu propósito é ter a minha casa. Ou, o meu propósito é ter um notebook de 20 mil reais. Você juntou dinheiro? Você se planejou para isso? Agora que você tem os 20 mil reais, vai e compra. E o propósito dela era o carro. Ela não estava comprando um carro para investir, ela só estava querendo atingir a meta dela. Então isso é muito importante. Nem tudo é para você investir, nem tudo é para ganhar dinheiro. E os prazeres da vida estão nessas pequenas conquistas, ou grandes no caso, né, que é uma casa. E aí ela fala que ela juntava dinheiro e ela fazia esses bicos, esses freelas de modelo. Quando ela já ficou mais velha, né? Isso. Com 16 anos. E aí ela pensou que ter um book iria aumentar o valor dela de mercado. Então, o dinheiro que ela tinha guardado, ela pegou 300 reais da época, hoje deve ser mais caro ter um book, né? Ah, com certeza. Ela pegou 300 reais da época e com o dinheiro dela ela montou um book. E aumentou o valor de mercado dela. Ou seja, ela conseguiria mais freelas, ela conseguiria cobrar um pouco mais pelo que ela fez. Pelo menos é o que eu entendi. Sim, foi isso mesmo. E então, mesmo que você esteja guardando dinheiro, se existe uma oportunidade de você aumentar o seu valor de mercado para ganhar mais, você pode pegar aquele dinheiro guardado e investir nisso. Sim. Porque no médio e longo prazo, aquele dinheiro que você soltou agora vai voltar maior. Exatamente. E ela fala muito isso em questão de educação. Ela fala, se for um curso, claro, você não vai gastar muito caro num curso que vai além da sua possibilidade de compra. Mas se você tem ali um dinheiro guardado e você vê um curso que pode te gerar uma promoção, por que não? A longo prazo, ou até às vezes até curto prazo, você finalizou o curso e foi promovido. Então valeu a pena esse dinheiro gasto, que eu não posso nem dizer que foi gasto, que foi um dinheiro investido. E aí ela fala que na hora de comprar o carro, a tia dela havia feito um consórcio para ela. Uhum. Ela falou de sorte. E ela fala que o consórcio não é um investimento. Ela explica todo o passo a passo no livro de que um consórcio não é algo para se investir. Sim. E na verdade é uma dívida que você faz. E apesar do cara que vai te vender o consórcio, ele vai te mostrar que é um investimento, que é algo incrível. Que tá rendendo. Que o dinheiro rende, mas o dinheiro só corrige, ele não vende. Uhum. Sem contar que você paga umas taxas lá pro banco, e não é errado, porque o banco ele quer lucrar. Sim. Se você comprou o consórcio, você aceitou aquilo. Mas, para você investir, o consórcio não é investimento. Sim. E aí a gente volta pro inconsciente coletivo. O consciente coletivo. Pro inconsciente coletivo. No qual a gente acha que a gente só vai pagar, que a gente só vai conseguir algo, uma propriedade, um carro, se a gente fizer um consórcio. Se tiver lá o boleto todo mês, bater na porta. E não é isso. Porque se você criar um boleto para você imaginário e todo mês você depositar aquele dinheiro como se fosse uma conta a pagar, você vai ter muito mais, porque vai render aquele dinheiro e ninguém vai comer, que é o caso dos consórcios e dos valores que o banco vai tirando ali do dinheiro que você está depositando. Projeta mais sua voz. Ah, tá bom. Pra falar. E aí a gente segue falando de alguns sabotadores que diminuem as suas chances de ganho. Que aí, e como você resolver isso. Então, existe o sabotador da dor. Que quando você... O quê? O sabotador? Ele sabota você. Entendi. Ao... É que você falou... Entendi. Me perdi agora. Sabotador da dor? São sabotadores que fazem com que você perca dinheiro. Ah, tá? E aí tem um gráfico aqui da forma que você pode fazer para ele não... Você não cair nessas armadilhas. Isso. Então ele pergunta, o que você ganhará se obtiver isso? Então esses são os pontos positivos. Então, na verdade, isso é um motivador, não um sabotador. Isso. O sabotador é o que você perderá se não obtiver aquilo que você quer. Então, é uma dor, o que você vai perder. Aí depois, o outro sabotador é o prazer. O que você ganhará se não obtiver isso? E aí você coloca na balança. Aí, ainda da dor é o que você perderá se obtiver isso. Uhum. E um motivador, que é o prazer também, o que você ganhará se obtiver isso. Então qual é o seu objetivo principal definido? Você definir o objetivo, a gente falou no começo, e aí você tem que colocar no gráfico e analisar o que você faria. Então, no meu caso, eu coloquei aqui, o que você ganhará se obtiver isso? Eu vou ganhar liberdade financeira e geográfica, que são 100 mil reais por mês. Rendimento de 100 mil reais por mês, por enquanto. Então, o que eu vou ganhar é a liberdade financeira e geográfica, ou seja, eu vou poder comprar o que eu quero comprar e viajar para onde eu quiser viajar, enfim. O que eu perco
se eu obtiver 100 mil reais por mês? Eu vou perder o tempo livre, porque eu tenho que trabalhar para conseguir isso. Sim. Tá? E aí, depois de eu começar a conseguir 100 mil reais por mês, eu vou correr atrás de conseguir 100 mil reais por mês de forma passiva. Que aí sim eu consigo a liberdade geográfica também. E de tempo, né? E aí o que você ganhará se não obtiver isso? Eu não ganho nada. Ganha, por exemplo, você ganha mais tempo para aproveitar com os amigos. O dinheiro que você investiria, você pode gastar. A curto prazo, você ganha muitos prazeres, na verdade. Então, eu tenho 100 reais, vou investir ou vou sair com meus amigos? Vou sair com meus amigos. Só que aí você tem que colocar na balança o prazer motivador e o prazer sabotador. Sim. E no meu caso, o motivador é muito melhor, tanto que eu coloquei nada aqui, porque eu achei que não... Porque você não pensou, e isso é ótimo, é bom, porque aí a gente nem se sabota. E se você... O que você perderá se não obtiver isso, que no caso é a dor. Que no caso, pra mim, é uma dor não conquistar essa liberdade. A longo prazo, exatamente. É muito melhor a gente perder algumas coisas a curto prazo, mas a longo prazo obter algo. Aí você fala, mas e se eu morrer? Gente, vamos lá. Existe, claro, a possibilidade de morrer. Não sei onde você mora, a gente mora no Brasil, especificamente em São Paulo, as chances são bem altas. Mas assim, se você viver todos os dias pensando que amanhã você pode morrer e vai gastar todo o seu dinheiro hoje, caso você não morra, você tá lascado. Você vai preferir ter morrido, né? Porque não vai sobrar nada. Que aquilo, nossa, o dinheiro que eu tenho, eu consigo ficar até morrer. Aí, só que eu tenho que morrer amanhã. É um comediante que foi isso no Flow. É. Eu já consegui tudo. Eu posso vender tudo que eu vou viver bem até morrer. O problema é que eu tenho que morrer daqui uma semana. Exato, porque aí não vai sobrar muita coisa. Então, tira esse pensamento de, mas se eu morrer amanhã eu não vou ter aproveitado nada. Tem sim como você aproveitar sem gastar tanto e pensando no seu eu do futuro. Com certeza o seu eu do futuro vai te agradecer por isso. Então a consequência que a gente tira daqui é que o maior inimigo das suas conquistas é você. Não é o seu pai, sua mãe. Você tem que ser a mudança que você quer no mundo e na sua vida. E aí ela fala dos 4 Fs, que é o foco, a fé, que é o F2, e o F3 a força. Né? E aí o 4F, que é o... Exato. E quando ela fala de fé, ela até fala aqui, não é ajoelhar e rezar. Não tem nada a ver com a religião. É acreditar no seu taco e a partir disso traçar planos para fazer acontecer. E isso aqui eu achei muito legal, porque às vezes a gente não acredita e é por isso que a gente tem dificuldade de colocar o propósito. Gente, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Ela fala isso no livro, dá o mesmo trabalho. Então você fazer um sonho de que quer ganhar 5 mil por mês, você traçar, né, ali um objetivo, ter um sonho de ganhar 50 mil reais por mês, tá dando o mesmo trabalho, você tá usando a mesma imaginação. A única questão é que você aumentou o quantitativo. Então acredita mais em você. E quando a gente traça objetivos, quando a gente traça propósitos, e aí, claro, tem um propósito gigantesco, que é aquele que vai ser a muito longo prazo, mas ele vai se quebrando aos poucos, né? Você pode transformar ele daqui 1 ano, daqui 5 anos. Eu faço muito isso. Então no final desse ano eu tenho que ter feito isso, isso e isso. Porque no final de 5 eu quero ter feito isso. Porque ao final de 10 eu já quero estar nisso. Então é muito importante a gente estabelecer e acreditar no nosso potencial. Vou até dar um exemplo que eu gosto bastante. Esse livro ele mudou muito. Existia a Vitória antes do Me Poupe e a Vitória depois do Me Poupe. São pessoas completamente diferentes em relação a dinheiro. E algo que eu fiz. Esse ano eu coloquei como objetivo aprender Excel a nível avançado. Ponto. Eu não sabia nada de Excel. Mas era assim, era nada. Era péssima. Nem se assim montar uma tabelinha básica eu sabia fazer no Excel, eu fazia no Word. E hoje, depois de 6 meses que eu coloquei essa meta, eu sei fazer, eu sei mexer no Excel e eu tenho nível avançado em Excel, com certificado, inclusive. Então, se eu não tivesse acreditado que isso não era possível, era só para quem era muito inteligente, era só para quem já trabalhava com Excel, imagina, eu provavelmente não teria alcançado esse objetivo. Então, acreditar um pouco que a gente é capaz, sim, que no começo vai ser um pouco mais difícil. Então, você é sim capaz de fazer uma renda de 10, 15 mil reais por mês. Acredita mais em você. Reconheça seus defeitos e reconheça onde você precisa melhorar. Mas acredite em você. E aí é que entra a parte da fé. E a parte da força entra arregaçar a manga e ir lá e fazer. Porque não adianta ficar sonhando. Isso. E aí... Bom, os 3 Fs já é... Os 4, né? Não, os 3 Fs é algo que as pessoas já sabem. E ela colocou esse quarto, que é o F, né? E
E aí, quando alguém fala que você tá errado, você tem que aproveitar mesmo, tem que gastar Você é dinheiro. jovem. Nossa, Você é jovem, é isso. destrói. E por muito tempo... Você tem que, claro, sorrir e acene. É o Madagascar. Ela o fala isso, Madagascar. sorria, até agradeça a pessoa, porque ela pode estar tentando fazer um bem pra você, na cabeça dela, mas na sua cabeça você tá tipo, não F pra pessoa, mas pro que ela falou. E aí ela tá chegando na muquiranice, né? Que ela fala que a muquiranice é a PQP. E ela fala que existem muitos comentários depreciativos, até um certo bullying dos seus colegas, seus amigos, quando você é muquirana. Só que, na verdade, ela tá economizando uma grana, um dinheiro, para ela usufruir do desejo dela no futuro. Sim. Então, por exemplo, ela fala que ela aprendeu a fazer escova de cabelo sozinha, e aí ela pensa, o que eu tô gastando hoje, será que existe um modo de eu fazer, existe um modo mais barato de eu fazer isso? Uhum. Se existir e ficar numa qualidade boa, Sim. ser satisfeito com aquilo, faça, porque você economiza um dinheiro. E nesse exemplo do cabelo que ela falou que ela faz em casa, ela até falou que ela comprou um secador que é caro, mas que ficaria muito mais barato, o próprio secador se pagaria pela quantidade de vezes que ela deixaria de ir para o salão. E é uma coisa que ela reconheceu. Apesar disso ter tornado a minha renda, né, ficado menor, minha renda não, meus gastos ficado menores, eita, mas... eu não sei fazer unha. Ela tentou fazer unha, mas ela identificou que aquilo ela não sabe, então aquilo ela vai pagar. Então tem o bom senso também, né? Ela entendeu que unha é algo que é importante, né? A gente se apresentar, a imagem é importante. Ela então entendeu que unha ela precisaria pagar, mas ela economizou em outra coisa. Então bom senso entra também dentro da parte muquirana. Uma coisa que eu faço, por exemplo, e eu vejo você fazendo também, na questão de comprar roupas, eu escolho peças versáteis. Então, camisa branca, essa calça, não sei que cor disso, cor areia, não sei. Não sei, mas... Mas enfim, tênis branco, nossa, ó, só sujo, branco aqui, ó. Enfim, mas são roupas, eu tenho, as cores das roupas que eu uso, elas conversam entre si. Então, eu não preciso de 387 peças, porque com as peças que eu tenho, é o chamado armário cápsula, é isso que chama? Mas é um armário versátil, eu consigo com as mesmas peças fazer diferentes looks. Sim. E não parece que tô com a mesma roupa sempre, entendeu? Sim, é algo que a gente faz. Quando a gente tá numa loja, a gente fala, nossa, eu vou comprar essa calça, porque ela dá com tal blusa e com tal e tal e tal, no caso, com esse colar. Então, eu sempre penso, vou comprar esse sapato porque ele encaixa nessa e nessa roupa. E aí, chega em casa, eu até consigo fazer novos encaixes. Então, isso traz uma versatilidade muito boa e muita economia também. E vá comprar roupa quando você precisa da roupa, não comprar por comprar. E na verdade, não é nem comprar por comprar. A gente até vai falar disso. Mas se você tem aquele seu dinheiro do lazer, se você quiser gastar com roupa, tudo bem. Mas você vai gastar dentro daquele limite que você tinha, né? Então, por exemplo, Sim, mas eu, por exemplo, junto dinheiro pra comprar roupa. Se você junta dinheiro pra comprar roupa, tudo bem. Se você quer comprar uma roupa que você sabe que só vai servir com uma peça sua, mas você juntou dinheiro pra fazer isso, você se planejou pra fazer isso. Me perdi. A gente tinha acabado de falar dos 4 Fs. Tá. E aí ela falou do cabeleireiro, aí eu falei da manicure. Aí ela fala que antes de comprar, ela pesquisa os produtos em vários lugares antes. E ela fala sempre viver degraus abaixo do que você realmente pode. Então, ela falou que ela... Do que você realmente pode, não, porque você não pode. Mas ela fala, por exemplo, ela estava inserida numa classe AB, mas ela tinha hábitos da classe D. Sim. Porque ela vivia degraus abaixo da renda dela. Se você ganhar 5 mil e gasta 5 mil, eu sinto lhe informar, você tá lascado. Porque você não pode gastar tudo aquilo que você ganha. E vem a fórmula, né? Do 70-30. Isso, mas isso lá na frente, né? Mas pode falar. Do 70-30? Não, vamos debater o que tem ainda, que a gente marcou aí. E aí ela fala existem no blog dela, cadê o blog? Me Poupe na Web. Me Poupe na Web, isso mesmo. Ela vai até o blog Me Poupe na Web, entre no item planilhas e baixe a custo zero uma sensacional, utilíssima e interativíssima planilha de gastos mensais que pode mudar a sua vida. Exato. E aí ela te mostra o que você tem de ativos e o que você tem de passivos, né? E o que são ativos? Ativos são
aquelas coisas que você compra, que você obtém, mas que te geram ativamente um benefício. Então, por exemplo, Cara, eu não consigo nem pensar em um ativo banal, assim. Um investimento... Não existe ativo banal. Não, enfim, eu tô tentando pensar um ativo banal do tipo... por exemplo, o book dela. O book dela foi um ativo. Ela gastou dinheiro, mas aquilo ali trouxe uma rentabilidade maior para ela. Um investimento, você compra e ele tá lá rendendo. Isso tá te trazendo retorno. O que é um passivo? É aquilo que você compra e ele não te gera nenhuma renda e pode até ser que te gere custos. Então, um carro ele não é um ativo, a não ser que você trabalhe com ele. Ele, na verdade, é um passivo, porque você tem o carro, mas você tem o IPVA, você tem a gasolina, você tem manutenção. Exato. A partir do momento que você sai do carro com o carro da concessionária, ele já desvalorizou. Então, ele é um passivo, ele não te gera nada. E aí, essa planilha te mostra, e a gente percebe que a gente tem muito mais ativo. A primeira vez que eu fiz, eu não tinha nenhum passivo. Eu nem sabia investir na época, nunca tinha investido. E eu tava juntando dinheiro para ter o que investir. Enfim, ela trata sobre as metas, no capítulo após esse da Mukirana, ela fala sobre metas e como traçar as metas. E aí, basicamente, você tem que usar o SMART. Como é que é? O objetivo SMART. Isso. Ele tem que ser específico, que é tudo em inglês. Específico, mensurável. Então, o que é um objetivo? Eu vou falar primeiro e depois eu mostro no específico. Específico, então, ele tem que ser exatamente o que você quer. Mensurável, é preciso ter uma forma de medir para saber se você está chegando lá. Atingível, então a meta precisa ser ousada, mas ela tem que ser possível. Nossa, mordi a língua. Ela tem que ser relevante. Então você tem que saber com muita clareza por que aquela meta é importante para você. E ela tem que ter um prazo. Então toda meta que se preze tem um tempo para tornar realidade. Então aquilo que eu falei do Excel, por exemplo, é muito específico porque eu sabia o que eu queria aprender Excel a nível avançado, não bastava saber. Mensurável, então o que é mensurável? Eu sabia justamente até o nível que eu queria. Eu mensurei. E mensurei, inclusive, tempo. Até o final desse ano, eu deveria estar no nível avançado. Então, já vai no último, na SMART, o T já está ali no tempo. SMA, atingível. Então, eu teria tempo. Faltava só vergonha na cara. Inclusive, eu coloquei um tempo muito maior, porque eu aprendi isso em 3 meses. Eu coloquei 1 ano. Então, ele foi atingível. SMART, Relevante. Tem que ser relevante, então para mim era relevante porque uma vez eu perdi uma oportunidade de ser efetivada na empresa, então eu subi de cargo porque eu não sabia o Excel, então isso me gerou até algo ruim, até certo bloqueio por um tempo, de achar que eu nunca ia aprender Excel porque eu perdi essa oportunidade, e aí o T de tempo que eu coloquei lá até o final desse ano. Certo. E aí ela fala para você estabelecer suas metas em curtíssimo prazo, então coisas que você definir hoje, você vai fazer hoje, vai fazer e vai realizar hoje. Então, o curto prazo seria metas para até 2 anos, médio prazo, então mais de 2 e até 5 anos, longo prazo de 5 a 10 e longuíssimo prazo, metas para mais de 10 anos. E a tal liberdade financeira. E aí tem uma série de perguntas aqui que você tem que pegar e responder para você desenhar na sua cabeça, e aqui no livro também, o que você realmente quer. Então, no meu caso, por exemplo, o que realmente espero com dinheiro? Aí eu coloquei conquistar liberdade financeira e geográfica. O que estou buscando para minha vida e que se tivesse mais dinheiro seria capaz de realizar? Aí uma casa melhor, um carro bacana e melhores condições para minha família. E o que eu espero ao ter mais dinheiro? Aí eu coloquei poder comprar o que quiser. Então, são uma série de perguntas que você tem para responder. E aí você na verdade começa a arriscar muitos objetivos que você achava que tinha, mas que na hora de explicar, de desmembrar, você percebe que eles nem fazem tanto sentido assim. Então, comprar roupa de marca, por exemplo, por que você quer isso? Até onde isso vai te levar? O que isso te traz de retorno? Você percebe que na verdade nada mais é do que um objetivo mesquinho, porque provavelmente você está tentando mostrar para pessoas que não vão pagar suas contas que você tem mais do que você realmente tem. Até onde isso vale a pena e até onde isso te ajuda a chegar no seu propósito. Você começa a arriscar umas coisas que você percebe que na verdade nem são
objetivos seus, né? Na hora que você tá tentando agradar alguém que não vai te ajudar. Aí ela vem falar no próximo capítulo sobre economizar, né? Que como é possível economizar, ela já explicou aqui como é possível economizar, e ela começa a assustar a gente falando sobre os gráficos e índices do INSS, Previdência, essas coisas assim, e como você tem que se preparar para isso. Uhum. Eu vou falar de uma forma, eu não sei como eu posso expressar isso, porque como advogado vão me criticar pelo que eu vou falar, mas o INSS, a Previdência, né, É uma pirâmide. aparenta ser uma pirâmide, não falei que é, mas aparenta ser uma pirâmide financeira. Insustentável. E ela é Até insustentável. porque toda pirâmide. E uma pirâmide financeira, aquela que a Polícia Federal vai atrás e prende a galera, e tem gente até que foge do país para não ser presa, é crime. Você vai preso, é um crime contra a ordem financeira. Agora, o INSS não é. O governo autoriza. Por que a gente tá falando isso, né? Porque o dinheiro que eu tô investindo que estão tirando do meu salário, não vai pra mim. Esse dinheiro do INSS tá indo pra uma pessoa que já se aposentou. Então eu torço para que quando eu chegar a minha vez lá de me aposentar, alguém esteja trabalhando e pagando pra mim. E aí, Esse é o esquema basicamente de uma pirâmide. Só que o problema é isso aqui, né? ela apresenta uns gráficos aqui Do IBGE. que o tempo vai passando. Então, não precisa nem de um gráfico, a gente vê isso. Os nossos pais, os nossos tios, eles têm muitos irmãos. Uhum. Hoje em dia, cada vez menos tem família que nem tem filho hoje em dia. É só cachorro. O cachorro é o filho. Exato. E aí, você não vai lá na frente ter alguém para te bancar. Sim. E aí você está contribuindo com o teto hoje. Pra Não você. estou falando para você não contribuir, porque você tem que contribuir. Pode ser preso. Ser preso é mais difícil, mas você tem que contribuir. Não pode sonegar nada. Tem como sonegar? Também isso não é bem a sonegação, mas enfim. Você Você tem que contribuir. Tá. Mas por que faria sentido o INSS, né? Porque a pirâmide ela é assim. Então aqui nessa base é a galera que está produzindo e aqui pequenininho é a galera que está aposentada. A questão é que agora, ainda por enquanto, a base ainda tá gorda, só que aqui não tá mais tão afunilado. Aqui tá começando a ficar mais largo, porque a galera tá vivendo mais. E aqui embaixo, onde são as crianças nascendo, tá pequeno. Então tá pequeno aqui as crianças nascendo, a galera produtiva ainda tá legal, porque é a nossa geração ainda, eu tenho 4 irmãos, eu tenho 3 irmãos, então tá ok. E aqui a base tá ficando cada vez maior. E na minha geração, provavelmente, isso aqui vai estar gigante, porque eu sou enfermeira. E hoje em dia, as pessoas estão estimulando a gente a fazer geriatria, porque é o mercado do futuro. Aqui vai estar com menos pessoas. E aqui embaixo, então, nascendo, eu sei lá como é que vai estar. As pessoas precisam fazer mais filhos. Precisa fazer mais Não, filhos. mentira. Na verdade, precisa uma reforma na Previdência. Isso. E aí, como a reforma aí trazendo porque eu gosto da política, como uma reforma é um negócio, é um ato político antissocial, porque todo mundo... ninguém gosta de mexer na Previdência, porque isso, para a população, na visão do brasileiro ali médio, é ruim. E os políticos, eles usam muito isso a favor deles, né? Eles fazem falas como se isso fosse terrível. E, gente, sinto de informar, não é terrível. Inclusive, essa reforma que passou foi necessária, não foi o ideal, mas precisava, porque é um sistema insustentável. E aí o político, ele não gosta de fazer, porque é difícil se eleger com alguém falando nas suas costas da Previdência. E até eu estava estudando o direito previdenciário esses dias, e o que aconteceu nessa reforma? A União, que é lá o nosso presidente, ele organizou uma reforma, só que ele falou que os estados teriam que fazer as próprias reformas e os municípios também poderiam fazer as próprias reformas. Então o que ele fez? Ele não jogou tudo nas costas dele. Porque vai lá o prefeito, o governador de um estado, fala assim, o presidente lá, e vai começar a atacar ele. Isso é péssimo, né? Porque aí fica um jogando pro outro, ninguém Exato. faz nada, só quer agradar ali na hora, enfim. E precisa de alguém com peito pra bancar isso, e infelizmente não tem ninguém. Mas hoje nós já vemos pessoas e vídeos no YouTube falando de finanças, então isso já serve aí pra e é por abrir o isso olho que é da bom galera. investir também, porque o INSS não vai conseguir te bancar a vida que você quer ter, então é bom você investir pra você lá na frente ter onde colher. E, se você analisar politicamente, eu vou encerrar já essa questão de política, os presidentes que eles não estão concorrendo na eleição, então os pós-impeachment, Itamar Franco e o Temer,
eles fizeram atos bons porque eles não estavam preocupados com reeleição. Bom, assim, existem as ressalvas, tá? Não, sim, é que ele podia fazer porque afinal... Ele não quer se reeleger, então exato. eu vou fazer mesmo que seja uma pauta... Não populista, né? Não populista, eu vou fazer porque é bom pro país e vai dar certo. Enfim, seguindo aqui, ela trata o que a gente falou no começo, o que me prepoder. Antes do que me prepoder, o custo 100. Você precisa saber quanto tempo demora, quantas horas você precisa trabalhar para ter R$100. Isso muda a sua vida. Na época que eu li esse livro, eu precisava trabalhar 8 horas, ou seja, um dia inteiro, sendo que na época eu trabalhava 6, porque eu tinha faculdade, então eu trabalhava 6 horas. Eu precisava trabalhar 8 horas, ou seja, um dia de trabalho meu, mais um pouco do outro, para ter R$100. É importante você fazer essa conta, é uma regra de 3 básica, então, meu salário é 100%. Certo? Para ter R$100 eu preciso de... meu salário eu ganho em tantas horas por dia. E para ter R$100 é o X. Se você não quiser fazer essa conta, não é muito fã das matemáticas, você vai lá no Me Poupe na web e tem lá a calculadora que você só coloca o seu salário, quantos dias no mês você trabalha, e ele vai dar quantas horas você precisa trabalhar para poder chegar em R$100. Tem essa calculadora lá. Que da hora. E eu levava 8 horas, ou seja, um dia e um outro, um pouco mais de um outro dia, pra ganhar R$100. Ou seja, os meus R$100, eu passei a olhar pra eles de um jeito muito diferente. Porque se eu via, por exemplo, uma camisa, bonita até, por R$100, eu falava, cara, vale a pena trabalhar mais do que um dia, porque no meu caso eram 6 horas, pra levar essa camisa? Não vale a pena. Não vou gastar um dia e meio lá, sei lá, um dia e um quarto, pra levar essa camisa. Então, quando a gente descobre o nosso custo 100, a gente vai pro QMP Poder, porque a gente tem que usar esse QMP Poder antes de comprar qualquer coisa, lembrando do nosso custo 100. Então, o primeiro é o que significa eu quero. São perguntas que você faz pro seu interior, pra você mesmo, antes de comprar qualquer coisa. Antes de comprar qualquer coisa. Então, ela vai falar aqui, tá, agora vai falar que eu compro coisa que eu não quero. Ela fala assim, sim, exatamente isso que eu estou afirmando. Então ela fala para você pensar aí, alguma coisa que você comprou que você nem queria comprar. Seja por pressão do vendedor, porque você acabou comprando por dó. Em grupo, e todo mundo comprou isso lá, vou pegar uma casquinha também. Sendo que você nem queria comer casquinha, por exemplo. Tá. Depois é o me. E você teria que avaliar sua resposta para tudo isso, né? O me seria, eu mereço. E geralmente a gente fala, eu mereço. Vou comprar, eu mereço. Merece o quê, meu filho? Qual é o seu custo 100? E aí, o merecimento, que ela tá aqui, o merecimento que eu estou falando diz respeito às suas contas. E não tipo, eu trabalhei bastante, então eu mereço. Você trabalhou bastante, não fechou nem um mês direito, tá pagando só o mínimo do cartão de crédito, então você não merece isso. E aí o eu preciso, você precisa mesmo de uma nova calça jeans, de uma camisa nova, de um tênis novo. Geralmente a galera para no preciso, geralmente eu quero, claro, eu mereço, eu mereço, eu preciso. Aí nessa já cai um pouco, já pesa um pouco mais o consciente. Então ela dá uma dica aqui, se aquele objeto não estava na sua cabeça quando você saiu de casa, provavelmente você não precisa dele. Entendeu o que eu tinha falado? E aí o eu posso. Então, sem enrolação. Você pode mesmo comprar, você tem dinheiro para isso e não vai faltar dinheiro. Você pode. E aí o D, que é o último, eu devo. E aí, se você chegou ileso a tudo isso, aqui é o ponto final. Será que o dinheiro que você vai gastar nessa compra não vai fazer falta? Você deveria mesmo. Será que ele não estava reservado para um outro gasto realmente importante? Há 3 meses atrás, eu queria comprar um terno que eu achei lindo. Você também gostou muito, ele caiu muito bem em mim. Só que eu tenho outras metas com esse dinheiro, que é investir para vender o meu curso. Inclusive, ele tem um curso no momento já porque ele é advogado, ele passou de primeira na OAB, sem antes ter terminado a faculdade. E enquanto ele estudava, ele foi estudando e desenvolveu um método, porque ele foi buscar... fazendo seu jabá, mas enfim, ele foi... Porque eu vivi essa experiência junto com ele. Então ele foi vendo onde é que tinha... Ele buscou cursos na internet. Ele falou, esses cursos não estão muito adaptados à minha rotina, não estão me contemplando do jeito que eu quero. E aí ele foi lá e falou assim, se eu não estou satisfeito, né? Se você não gosta, faça você mesmo. Então ele foi lá e fez ele mesmo. E montou um cronograma dele no tempo que ele tinha. E não feliz, ele adaptou, porque ele pensou, bom, eu tenho esse tempo para estudar.
Mas e se a pessoa só tem tanto tempo? Tipo, 6 meses. E se a pessoa só tem 3 meses? Então ele montou um cronograma adaptado e aí ele distribuiu pros amigos dele, o que foi muito interessante também. E aí ele passou, a amiga dele passou recentemente também e funcionou. Então hoje ele vende o método dele que ele construiu e por um preço muito bom. E aí lembra que a gente falou pra Natália Arcuri, se for pra estudos, sempre vale a pena. Seu valor de mercado vai aumentar com certeza com uma OAB. Mas continuando. Voltando depois do jabá, então, eu queria muito comprar aquele terno. Eu amo roupa social, né? Mas, naquele momento, eu tinha que usar o dinheiro para investir na propaganda do meu curso, no marketing, né? Então, não era o momento. Então, eu não devia. Apesar de eu passar em sim por tudo aqui, eu não devia. Então, esse foi o não. E aí, eu não comprei. Inclusive, o terno era muito lindo. Um dia eu vou mandar um alfaiate, fazer um terno igual aquele. Porque já passou, não vou achar de novo aquele terno. E aí, ela traz que, além disso, você tem que saber organizar o seu salário. Que a regra é do 70-30. Que a gente falou no começo. A receita do sucesso financeiro é o 70-30. No qual 70% está relacionado a gastos que você tem no mês e 30% precisam ser investimentos. Nas suas metas. Exato. Que aí, no caso, seriam investimentos para você poder usar naquela sua meta. E aí ela traz igual uma receita de bolo mesmo, sabe? 3 ovos, meia xícara de farinha. Eu não sei como se faz um bolo, mas eu tô chutando aqui. E é isso. E aí ela traz 55% daquilo que você ganha. Então, se eu ganho R$1.000, 550... Na época que eu li esse livro, eu ganhava 1.100 e pouco, mas aí com os descontos ficava lá R$1.000. Então, foi muito prático pra mim, porque já vinha descrito. Mas é só fazer calculadora. O salário vezes 55% vai dar o valor que você pode destinar para os seus gastos essenciais. Exato. Ou seja, você não pode ter uma vida, né, onde os seus gastos essenciais ultrapassem 55%. Mas, Joe, o que são gastos essenciais? Aí o Joe vai me explicar o que são gastos essenciais. Gasto essencial é tudo aquilo que você precisa comprar, gastar para viver. Então, conta do mercado, aluguel ou internet, telefone. Netflix não é gasto essencial. Se você pode cortar corte, usa do seu amigo. Netflix vai processar a gente. Mentira, não vai não. Mas a Netflix tá com uma palhaçada agora. A gente tem um advogado. A Netflix tá com uma palhaçada agora de cobrar se você tá com IP diferente na máquina pra... Então, gente, não é essencial. Então, usem Amazon, HBO, quem não cobra. Você pode dividir com um amigo. A Disney também divide com um amigo. Mas... E não compre. Se não cabe, assiste um vídeo no YouTube. Vai comprar um curso que é mais barato do que a assinatura do Netflix. Exato. Enfim, esses são gastos essenciais. Mas o curso também não é gasto essencial. Não, a gente vai chegar lá. Então, são gastos essenciais. É aquilo que você gasta para sobreviver. Roupa não é gasto essencial. A academia não é gasto essencial, a não ser que caiba no seu orçamento. Por exemplo, hoje a academia cabe no meu orçamento. Hoje ela é um gasto essencial. Na época eu corria na rua porque não cabia dentro dos meus gastos essenciais. Então, faculdade é um gasto essencial? Pra mim, na época, era um gasto essencial. Então, eu colocava. Mas se eu morasse sozinha, provavelmente a faculdade não caberia dentro do meu orçamento. Então, você precisa dar um jeito. E eu sinto lhe dizer que se os seus gastos estão ultrapassando 55%, você está vivendo acima do que você pode viver. E aí ela explica aqui como diminuir esses gastos. Isso. Se ultrapassou os 55%, você está vivendo num nível acima do que você realmente pode. Então você tem que ligar, por exemplo, na sua operadora de celular ou da internet, falar assim, tá muito caro. E você pede desconto. Se ele não der, você força. Se não der, fala que você vai para outro lugar. E ela fala disso. Geralmente, quando você fala, não, então eu vou fechar com um concorrente, ele fala, não, quanto que você pode? Aí você começa a negociar, entendeu? E se ele não quiser negociar, vai para o concorrente que paga menos, que cobre menos mesmo. Isso pensando que você não está endividado. Se você estiver endividado, você começa primeiro a negociar suas dívidas para pagar as suas dívidas. Exato. Porque senão os juros vão só somando e você vai virar um monstro. Então tá bom, falamos dos 55%. Que é o essencial. Agora a gente vai para educação. Educação. 5%. Só 5% do seu salário é para educação. Na época, então, eu tinha 50 reais. Então, o que eu queria? Eu queria fazer um curso. A sorte é que eu tenho meu pai, muito abençoado, que pagou o curso pra mim. Mas eu estava juntando dinheiro. Você fala, nossa, mas 50 reais você compra o quê? Eu entendo que compra pouca coisa. Mas aí vem a disciplina. Você realmente quer aquele curso? Então, junta 50 reais todos os meses e gasta nisso. Ou então, em livros, gente, na Amazon, tá muito barato. E o Kindle, você não precisa comprar o Kindle, tem Kindle no celular. Por muito tempo eu li livros no celular. E não é ruim. Então, se você quer mesmo, 50 reais tá ali. São para estudos.
Se sua faculdade couber dentro dos seus 5% de estudos, acho que você não vai estar nem assistindo esse vídeo, porque você tem muito dinheiro. Mas, tudo bem, coloque então a faculdade ou aquele curso dentro dos estudos. Ou se é um curso que é muito caro, aí você vai colocar em metas, que a gente vai chegar nesse investimento. Não, mas mesmo que o curso do Primo Rico que eu comprei, do meu milhão, eu segurei por meses esses 5%, fui segurando, até conseguir comprar. Exato. E aí, tipo, ele abria a turma, fechava a turma e não comprava. Eu fui comprar só na 5ª turma dele. Ou seja, o Joe tinha um propósito, ele não tinha ganância, senão ele teria parcelado e pago. E uma coisa que ela fala, se você parcelar, você vai fazer aquele curso, tem cursos que realmente é limitado, o cara não vai fazer de novo, enfim, isso é um gatilho. Mas enfim, pode ser que aconteça. Se a parcela daquele curso cabe no seu 5%, faça. Então, porque está dentro do seu 5%, você consegue todo mês, então ir lá e pagar aquela parcela. Aí ela fala assim, educação é uma das poucas coisas que incentiva as pessoas a financiarem. Então, se cabe no 5%, parcela no cartão. Porque educação é algo que vai aumentar o seu valor de mercado e que vale a pena fazer, desde que não vá te endividar. Exato. E aí o próximo são os 20%. Que seriam R$200 para objetivos de curto, médio e longo prazo. A gente falou 200 porque a gente está considerando então o salário de R$1.000. Na minha época realmente eu ganhava R$1.000. Então esses objetivos. Aí, vem uma grande questão. Você tem reserva de emergência? O que é reserva de emergência, Joe? São 6 vezes o seu custo de vida. E aí você pode dobrar 6 vezes se você tem um salário, uma renda estável. Então você é um CLT e você tem uma renda estável, você é um funcionário público, você tem que somar o seu custo de vida vezes 6. E tem que ter isso guardado em algum lugar. Por exemplo, eu deixo no Tesouro Selic, por exemplo, que eu posso retirar a liquidez diária e não vou perder aquele dinheiro. Mas por que vezes 6? Porque é o tempo que você tem para você viver por 6 meses. 6 meses. Até você conseguir um outro emprego ou você conseguir fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro. Porém, se sua renda é instável, isso não está no livro, eu aprendi com o Primo Rico isso. Ela chega a citar também. Ela fala se você é autônomo. Bom, eu não lembro disso. Se sua renda é instável, são 12 vezes, então você tem que dobrar o seu custo de vida. Agora, você pode pensar que você pode ter também uma reserva de oportunidade. Sim. Que aí você pode dobrar para 24 vezes. Então, você tem um projeto. Eu quero pedir demissão. Pedir demissão e vou passar um ano estudando, sei lá, eu quero passar num curso. Um mochilão na Europa. Pode ser. Aí você pensa, sei lá, eu vou precisar de um custo de 24 meses. Então você vai dobrando e vai, de acordo com a sua meta, aumentando isso. Mas aqueles 6 meses ou os 12, se você tem estável, tem que estar separado e guardado no dinheiro que você não vai mexer. E outro, o que é custo de vida? Custo de vida não é o seu salário completo. É aquele 55%. É aquilo que é essencial para você. Ou, não, mas viver no essencial, eu vou viver muito ali, é muito fechado para mim. Então, coloca uma grana a mais do que você considera essencial viver por mês e multiplica por 6. Por que eu tô falando isso? Porque dentro desses 20%, que são as metas, metinhas e metonas, a sua primeira meta tem que ser fazer uma reserva de emergência. Não adianta você começar a colocar uma meta de fazer um mochilão se você não tem nem reserva. E para que serve essa reserva? Não serve só para isso que o Joe falou. Serve porque, por exemplo, você não conta que seu carro vai quebrar. Você não conta que seu cachorro vai ficar doente e que veterinário para cachorro doente é muito caro se você não tem um convênio médico. E aí, se você entra lá no Essenciais. Então, assim... Ou faça o convênio médico pro seu cachorro. Ou que você vai ser assaltado e não tem seguro celular, por exemplo, notebook. Então, essa parte essencial... Apesar que o cartão de crédito garante muitas coisas. Né? Aí vai para outro assunto. Mas, enfim, é aqueles gastos que você não contava que ia acontecer, chuveiro queimou, não sei. Você não contava que aquilo ia acontecer, e aí você pega o dinheiro da reserva e aplica, e depois devolve. Então, você vai... Assim que fechou sua reserva de emergência, que demora... Se você ganha R$1.000, eu vou te avisar porque demora pra você fazer sua reserva de... Porque são R$200, gente. Imagina eu fazendo o meu custo com R$1.000 por mês. Então, demora. E aí, depois que eu fechei a minha reserva, aí beleza, eu tô com a reserva de emergência fechada, investida em um lugar que eu posso tirar imediatamente, né? Porque eu deixava na Nubank. Deixava lá. Se eu precisar, eu podia ir lá e tirar o meu dinheiro. Minha reserva de emergência ficou pronta. Na época, aí eu mudei de emprego, comecei a ganhar mais, tive que fazer uma nova reserva, porque aí meu custo de vida aumentou. Aí eu comecei a fazer metas. E quais são essas metas? Gente, sabe o que é uma meta minha? Juro, não tô brincando. Teve uma época que a meta minha
daquele mês era poder sair com a minha irmã. Foi a minha meta daquele mês, era aquela minha metinha. Então, como eu ganhava pouco, 3 meses antes, eu já comecei a fazer essa meta. Ou do Natal. Natal, eu sei que tem presente pra dar. Então, virou uma metinha também. Eu ia lá e colocava um dinheiro no investimento de liquidez diária também, porque se eu precisasse tirar aquele dinheiro, eu tiraria. E no final do ano eu tinha o dinheiro que eu ia poder gastar de presente pro meu pai, pro Joe, pra minha mãe e pra minha irmã. Então, é tudo organização. Então, nesses 20%, esses R$200, você precisa se organizar. O ideal é que você comece com a sua reserva de emergência. Mas aí, se você quiser ir com outras coisas, né, você vai adicionando. Depois... aposentadoria ou independência financeira, que seriam 10%. Ou, no caso da conta de R$1.000, R$100. R$100. Então, todo mês você vai colocar os R$100 no investimento. E aí, esse investimento não precisa ser de liquidez diária. O meu, por exemplo, está no investimento para 2029. E eu ainda estou sendo generosa comigo, porque eu podia ter deixado lá para 2040 e poucos, que eu ainda vou ter... Mesmo que eu deixar para 2042, eu vou ter 43 anos. Ainda é muito nova para se aposentar. Você cuida de aposentadoria, né? No caso, eu não cuido. Não estou aconselhando a não cuidar. É que eu tenho o propósito de trabalhar até morrer. Eu vou morrer trabalhando. E o Joe, ele é mais skin in the game. Aquele perfil mais arrojado. Então, eu preciso de aposentadoria para eu me sentir mais segura. Ele tá trabalhando para independência financeira. Para ter independência financeira. Então, o dinheiro que ele colocaria na aposentadoria dele, ele tá investindo nos negócios dele, fazendo as coisas dele, porque ele sabe que isso vai gerar uma independência financeira lá na frente. Isso é o perfil dele. Eu uso realmente os 10% ali para minha aposentadoria. Mas eu vou infartar mexendo no computador, peticionando. Então, eu vou morrer Deus é pai. Trabalhando. E os outros 10%? Os outros 10%, que é gaste com o que você quiser. São, no caso, conta R$1.000, R$100 também. Na época não dava nada, gente. R$100, eu sei, se você ganhar R$1.000, você tá passando por exatamente aquilo que eu passei há uns anos atrás. Que R$100 não dá pra nada, ainda mais com a inflação no nível que tá hoje em dia. Mas eu tinha que me virar. Então eu tinha R$100 pra lazer. O que muitas vezes eu fiz? Foi nesses R$100, inclusive. Eu queria sair com a minha irmã, porque a gente tem nosso Dia das Irmãs. Então eu peguei uma parte desses R$100 e guardei pra poder, depois de 3 meses, sair com ela. Então, eu nunca gastava os R$100 completos. Às vezes eu pegava esses R$100 e jogava lá nas metas pra somar com as minhas outras metas. E você é livre pra adaptar, assim como uma receita. Às vezes, o meu bolo de laranja não é igual ao bolo de laranja do Joe, porque o Joe coloca mais laranja, o Joe coloca mais fermento. É o jeito dele. Então, você não precisa seguir a risca. No começo, eu seguia a risca porque eu estava começando. Mas aos poucos eu fui entendendo que eu não precisava 5% nos estudos. Se eu quisesse dar 10% dos meus estudos e tirar 5% do lazer, tudo bem. Era a minha época da vida ali. Eu estava numa época de estudar na graduação, então valia a pena. Então você vai adaptando aos poucos quando você vai se familiarizando com o 70-30. E aí ela fala que esse teste daqui não precisa nem pensar no que vai poder. É pra você gastar com o que você quiser, porque vale a pena se divertir mesmo. E só esses 10%, não extrapole. E Exato. lembrando que isso aqui é no mês, tá? Não é R$100 por semana, não. É um mês. Então, você tem R$100 pra ter lazer. No mês, você ganha R$1.000. E depois aqui ela começa a falar de pessoas que estão endividadas, né? E elas teriam que buscar pagar as dívidas, que já adiantou isso. Tem que buscar pagar as dívidas pra depois iniciar tudo. E se for a necessidade, liga pro banco e renegocia a dívida. Liga pra operadora do celular e negocia o valor da mensalidade da sua internet, por aí vai. Sim, exatamente. Porque, e de novo, se você tá vivendo com mais de 55%, começa a voltar atrás pra viver dentro de 55%, ou começa a fazer renda extra pro seu 55% ser mais, e aí vai estar dentro, sua renda ser mais, seu 55% é mais, logo você consegue se encaixar dentro daquilo. Então, se você não quer trabalhar mais, você precisa reduzir gastos pra caber. Bom, isso feito, aí você parte pro investimento e conhecer o poder dos juros compostos. Sim. Sabe aquilo que o banco faz quando você pega um empréstimo? Graças a Deus, nunca precisei pegar um empréstimo. Cai no cheque especial. Cai no cheque especial. Eu nem, meu cheque, Já? Uma vez o Itaú acionou sem eu ter pedido. E aí eu acabei gastando. Os bancos fazem isso. Meu, cuidado. Inclusive é uma coisa que não pode ser feita. E eu paguei, né? O consumidor não pode se prejudicar por algo que você não pediu. Bom, enfim, e o banco que ativou lá sem motivo. Os bancos são folgados, inclusive, esses bancões aí. Eles sabem porque, tipo, ninguém processa eles. Mas, enfim, voltando pro livro, ela fala sobre o poder dos juros compostos. Quando você compra alguma coisa,
financiado, ou quando você pega o empréstimo do banco, o banco joga esse game dos juros compostos e você paga para o banco aquele valor com juros. Então, e os bancos são juros astronômicos, 12%, 14%, né, ao mês. Enquanto a gente faz 0,5% no investimento, a gente nem pode emprestar dinheiro a juros altos, né? Porque seria agiotagem. Mas os bancos, as instituições financeiras podem fazer isso. Agora, quando a gente está no game dos juros compostos, a gente pode emprestar dinheiro para o banco emprestar para quem pega empréstimo. A gente pode emprestar dinheiro para o governo fazer as políticas públicas dele. E aí o governo ou o banco paga para a gente com juros, que são os CDBs e os papéis do tesouro. E aí tem outras formas de investimento também. Ela fala muito aqui, ela fala no Me Poupe na Web, no blog e no canal do YouTube. Você pode investir inclusive em agricultura, que são as letras de cartas agrícolas, que são os LCIs e os LCAs. Você pode investir em fundos imobiliários. Então, por exemplo, eu vou comprar uma casa e vou alugar. Só que se você comprar uma casa e alugar pensando em investimento e não em propósito, você vai alugar aquela casa, mas você tem custo, né? A pessoa ela pode estragar a sua casa, você vai ter que ir lá e arrumar. Ou você pode investir em um fundo imobiliário. Ou seja, você entrega seu dinheiro, eles vão construir algo, se for um fundo de papel, mas enfim, a gente deixa isso para outro dia. Ou se for um shopping que já existe, todo mês ele vai te pagar os dividendos. Se tiver acima ou abaixo, enfim, aí é algo para estudar. Mas tem também os CDBs, que foi o que o Diogo falou. São as formas mais seguras, são as rendas fixas. É o CDB, que é o que ela mais ensina aqui. Que é do banco. O CDB e o papéis de tesouro, certo? Aí tem o LCI, que é a letra de crédito imobiliário, LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, enfim. E aí ela mostra aqui o que é um fundo de capitalização, uma poupança, uma LCI, o LCA, o consórcio, financiamento, e ela fala o que é investimento e o que não é. Então, no caso, consórcio e financiamento não é. E poupança também. Título de capitalização também não. Poupança, ela é investimento. Não é um bom investimento, mas é um investimento. Eu nem considero. A gente não considera realmente... Se bem que hoje em dia a poupança tá pagando bem, mas o pagando tesouro... bem não, ela corre seu dinheiro. Mas o tesouro tá pagando muito melhor. Porque às vezes na poupança você tá perdendo pra inflação. Aí no tesouro você tem o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. Se a gente falar aqui, meus queridos, Meus vai bens. longe. Então, leia esse livro, ele é sensacional. E ela vai explicar o que é o Tesouro Selic, o que ele vai fazer com a sua grana. No Me Poupe na Web, você joga o dinheiro que você quer investir no Tesouro, ele calcula pra você, e se você deixar 3 meses, considerando o IOF, e ele vai descontando certinho pra O você. Tesouro Selic é um dinheiro que você coloca e você pode tirar quando você for precisar tirar esse dinheiro daqui a um mês. Ele pode acontecer. Foi o que eu falei. A minha reserva de emergência é no Tesouro Selic. E aí você pode tirar quando você precisar. O Tesouro Pré-fixado, apesar de quando você abre a sua corretora, tá a liquidez do dia mais um, né? Você vai pedir hoje? Mas o Tesouro Pré-fixado, ele é pra quem não vai tirar tão cedo e para você que quer saber exatamente o que vai render na aplicação. Que foi o que eu fiz com a minha aposentadoria. Eu coloquei num pré-fixado. Os pré-fixados, em geral, eles são de longa data. Eles demoram bastante. Então, uma vez eu me assustei, eu coloquei meu dinheiro no pré-fixado e aí eu abri o aplicativo no outro dia, porque eu sou ansiosa. E aí tava lá como se eu tivesse perdido dinheiro. E ele é pré-fixado, então ele tá te garantindo que no final de 3 anos você vai ganhar aquele dinheiro. Mas no outro dia, talvez você esteja perdendo. A única coisa que ele te garante... Não é esse? É sim. O pré-fixado é esse. Ou eu posso... Não, é o pré-fixado. E no final, você vai receber aquele dinheiro. Mas você pode perder antes. Se você tirar antes, você pode perder dinheiro. O que eu me refiro é... Não tem como perder dinheiro no... Tem. Se eu tirar meu dinheiro hoje, ele não vai vir com dinheiro que eu... Ah, sim. Não é que você vai perder, é que assim... Não tem como perder dinheiro. Você vai deixar rendimento. porque pra mim é perder, né? Mas aí você vai deixar de dinheiro render que o que você gostaria. colocou, você não vai perder. Isso, Então, por exemplo, eu tenho lá... Você tem, na verdade, o pré-fixado, tem o valor que você colocou, mais o rendimento. E do rendimento, o imposto é alto. Aí você tá perdendo. O rendimento. Enquanto mais tempo você coloca, menor é o imposto que você paga. Tá? E ali no livro ela vai explicar direitinho. Aí tem o Tesouro IPCA, que tem o juro anual e o juro semestral. E o IPCA, ele nunca deixa você perder para a inflação. O IPCA, então, ele, como o próprio nome anuncia, IPCA significa inflação.
ele vai te pagar a inflação mais um tantinho por cento ali. E aí você seleciona se você quer semestralmente ou anualmente. Então, no semestre, ele vai te pagar semestralmente o seu rendimento e se você escolher o IPCA anual, juros anuais, você vai receber anualmente e cai direitinho na conta da sua corretora. E aí, se você quiser também, hoje em dia, os aplicativos até te dão a opção de já reinvestir automaticamente. Então, ao invés de cair, você devolve lá. E aí, meu filho, vira uma montanha, uma bola de neve de juros. Do Warren Buffett. Sensacional. Enfim, e você procure uma corretora que não cobre taxa de corretagem, porque é uma variante do que você pode perder no que você colocar. Os bancões, eles cobram taxa de corretagem e muitos bancos cobram taxa de corretagem do total. Mas hoje em dia os bancos online, eles Sim, não cobram. Então, mas é o que eu falei. Você tem que procurar uma corretora que não cobra corretagem, porque aí você pode anular esse gasto. Enfim, aí tem o CDB que a gente falou, que é o Certificado de Depósito Bancário. Você empresta para o banco e o banco te paga depois a juros. E tem as ações, ações de fundos imobiliários já são consideradas rendas variáveis, né? E aí o risco é maior, mas a possibilidade de ganho é maior também. Então tem fundo mais seguro aí, fundos imobiliários, que pagam 1% ao mês. Eu vi a gente fala dos fundos que não são os de papel, né? Que são os de tijolos, que são aqueles fundos que algo já existe. Eu falei, quando eu ia investir em fundo imobiliário, eu busquei e você pode pesquisar quem é aquele fundo imobiliário, e o fundo imobiliário que eu tinha eram shoppings que já tinham subido, então assim, com certeza um shopping ele dá lucro, dependendo do shopping, era um shopping numa região boa de São Paulo, então era um shopping que me daria lucro, que já tinha subido, então aquele fundo imobiliário era um fundo seguro. Tem os fundos de papéis, que são promessas de construção. É bom, porque você está investindo para subir em um prédio, mas e se não subirem, né? Então, por isso que tem o risco. Tem que confiar muito bem no fundo, tem que estudar muito bem o fundo. Então, para o primeiro momento, é bom você ir para a renda fixa, conhecer o mercado, sentir o poder dos juros compostos. Aí, quando você... eu conheço a renda fixa, entendi como é que funciona. Eu gostei do poder de juros compostos, que a Nath chama de meu filho, né? É o filho dela. E pode ser nosso filho também. E você conheceu esse game, aí você vai para renda variável. Eu levei 3 anos. Depois que você conheceu o game. Por exemplo, a Karakuri mesmo, se você acompanhar os vídeos dela, ela mostra que ela não colocava nada em renda variável. Ela usava todo o dinheiro, ao invés de ela confiar na administração de um CEO de uma grande empresa, ela confiava na administração dela, e o dinheiro que seria para renda variável, ela investia na empresa dela. Isso é bom, primeiramente, se você quer montar uma empresa, se você quer empreender de verdade, primeiramente você pegar esse dinheiro e jogar para a sua empresa, que você confia na sua administração. Agora, a segundo momento, depois que você conheceu esse game todo, que seu dinheiro ali está bem estruturado, você consegue colocar no fundo imobiliário, na renda variável. E um fundo, como eu falei, 1% ao mês é um fundo pagando bem, relativamente seguro, e você tem que estudar o fundo antes de investir naquele fundo, porque tem muita gente trambiqueira que vende pirâmide financeira falando que é fundo e por aí vai, né? E não, isso, aí você pergunta, mas eu vou ter que ficar estudando um monte? Não, por isso que eu demorei 3 anos e o John muito menos do que eu, porque ele já gostava mais do assunto, então ele estudava mais. Eu tinha outras coisas para fazer na época e que meu foco não era os investimentos, era aquilo que eu já falei também, o meu perfil. Então eu levei 3 anos para de fato entender o que era um fundo imobiliário, se eu ia colocar meu dinheiro nisso, colocar dinheiro em coisas que são um pouco mais arrojadas, mais perto do que o Joe investe, não é nada arrojado. Então, assim, é o seu objetivo. Se você não tá afim de ficar estudando um monte, faz o básico. Arroz com feijão dá certo. E mais 3 anos é um tempo bom, porque é que eu comecei, eu nem tinha dinheiro para isso, mas eu comecei a me interessar por economia, por política, direito e finanças no ensino médio, lá no primeiro ano do ensino médio. Eu não gostava de estudar as matérias do ensino médio, mas estudar essas coisas. Então, levando em consideração, eu estudei por 3 anos sem ter dinheiro para investir. Mas eu digo, tempo, né? Tem gente que não tem tempo e pensa que vou ter que ficar estudando muito tempo. Sim. Não, eu não gastei tanto tempo assim, sabe? E eu fui aprendendo aos poucos, consumindo e ter prazer em consumir isso, que foi o que a Nath fez, por isso que eu admiro muito ela. Ela tornou isso fácil. As pessoas não entendiam o que era falado e ela tornou isso Eram os muito economistas que fácil. falavam com isso, com termos técnicos dificílimos de entender. Sim, por isso foi construído como, é difícil investir, não é difícil. A Nath, ela trouxe isso com uma facilidade e ali em diante eu me apaixonei. E ela trouxe aqui
5 passos, 5 regras para você realmente aprender a mexer com dinheiro. Primeiro, fale sobre dinheiro como quem fala sobre comida. Pra mim Você é muito muito fácil Pra fazer mim foi isso. muito fácil, Então, porque a comparação foi ótima. Então ela fala, sem constrangimento e sem medo de ser feliz. Não tenha receio de perguntar ao gerente do banco sobre aquela regrinha que você não entendeu ou de compartilhar quanto você economizou com determinada medida que adotou em casa. Então você tem que falar disso com naturalidade. Lembra no começo que a gente falou que as pessoas têm vergonha de falar sobre dinheiro? Não pode ter vergonha. E aí ela falou outras coisas ela fala de jornal hoje em dia, tudo na internet, né? Mas leia o caderno de economia dos jornais todos os dias. Não precisa ser um economista, entender de macroeconomia, de escola austríaca e marxismo, não precisa entender de nada disso. Até porque eu não entendo muito não. Mas é bom você pegar o jornal, em 10, 15 minutos você faz isso, ler as matérias da economia do dia. Ouve. Tem podcast hoje em dia sobre isso. 3. Fique de olho nas siglas Selic, PCA e nas demais que estão mandando a economia nacional. Aí você vai pensar, eu posso deixar o dinheiro naquela conta corrente do banco que paga 100% do CDI? Pode realmente. Pode deixar no tesouro? Pode também. Aí você fala, mas para que eu vou deixar no tesouro? E se o país quebrar? Se o país quebrar, acabou. Ninguém vai Se o país quebrar, o banco se ferrou, e se deixa o seu dinheiro na poupança, o banco já era. Aí as empresas também já eram. E aí o tesouro vai ser o último a quebrar. Exato. Mas se começar a quebrar a empresa, começou a quebrar o banco, já acabou o país. Tá na hora de você juntar o que você tem que meter o pé. Sei lá, sinto de informar, não é só você que tá ferrado, vai estar o Brasil inteiro. Então até isso acontecer, o tesouro é o último. E se você deixa o dinheiro no banco, na poupança, por que você não coloca no tesouro? Exato, vai dar o mesmo trabalho. E é super fácil hoje em dia. Então você tem que ficar de olho no Selic, PCA nessas siglas, como é que tá a variação da inflação, como é que tá a variação da Selic. Então, e para quem é investidor, inflação é muito bom. Por exemplo, hoje em dia que a gente investe, claro que não é bom porque a gente tem que ir no mercado também, isso gera um gasto muito maior. Mas em contrapartida, como eu não estou pegando dinheiro emprestado, eu estou emprestando, hoje o Estado está me pagando muito mais, porque os juros estão muito altos. Logo, isso se aplica para ele também. Eu prefiro muito mais fazer com que eles me paguem do que eu pagar juros para eles. Exatamente. E você tem que sempre buscar ganhar da inflação. Sim. E que é o que não acontece com a poupança. Exato. Nem sempre, né? Algumas. Depende muito do banco, né? Tem os bancos que têm uns benefícios melhores aí. Bom, enfim. Quarto, tenha metinhas, metas e metonas, que a gente falou lá de estabelecer as metas e os prazos para isso. E conheça todas as modalidades de investimento disponíveis. Que esse livro é um bom começo para isso. Compre o livro, estude sobre ele. O Me Poupe na Web tem muita coisa. E aí tem o blog Me Poupe na Web, tem o canal do YouTube Me Poupe. Aí começa a falar Natália Arcuri aqui. A gente pode trazer o Primo Rico no outro dia, que tem o livro dele também. Do Meu Milhão também. Isso, mas tem o canal dele também, tem vários canais muito bons aí. Hoje em dia, muita gente fala sobre isso. Mas tomar cuidado com quem fala, porque a gente oferecendo investimentos loucos aí que não é bom colocar. O da Nath, ele é muito completo. Sim, a Nath é uma pessoa que eu confio pra assistir também. E ela tem um reality show e é muito legal, porque muita coisa eu aprendi no reality, porque ela pega pessoas endividadas e mostra o beabá de como fazer na prática. Porque aqui a gente tá falando e você fala, tá, mas como é que eu aplico isso na minha realidade? No reality, ela pega pessoas extremamente endividadas e mostra ideias de renda extra, mostra por que com aquela pessoa, os 55% daquela pessoa vai ser diferente. Então, ela adapta essa receita de bolo que a gente passou para a realidade daquelas pessoas. Então, você começa a ter noção de fato, o que fazer se você se encaixa no nível endividado, né? Aí ela fala do valor do conhecimento, que como funciona o conhecimento e que a gente tem que buscar esse conhecimento para ele ter valor. E ela trata aqui sobre livros que a gente vai trazer aqui, como organizar a vida financeira, Adeus à aposentadoria, A Mente Acima do Dinheiro, Rápido e Devagar, da Forma de Pensar e Armas da Persuasão. Então, você tem que descobrir que para crescer você precisa de gente com experiência e você precisa investir nesse conhecimento. E ela conta a história de que ela tinha o canal dela hoje, ela tinha um projeto para trazer para televisão, porque ela é jornalista de TV, né? E o projeto foi aceito, todo mundo gostou na equipe, não sei como é que funciona um jornal, ela escreveu o projeto, eles gostaram. E aí, toda hora que ela perguntava do projeto, falava assim, está estudando sobre isso.
Aí teve um dia que ela perguntou, um colega falou assim, você não vai ficar triste? O diretor, né? O diretor? Enfim, ele falou, você não vai ficar triste? Ela falou, claro que não. Ela falou assim, a gente vai rodar o projeto, só que você não vai apresentar. Ela perguntou por quê. Ele falou assim, porque a gente achou um cara que entende de economia. E ela entendia, mas ela não tinha o gabarito. Ela era jornalista, ela não era uma economista. Por mais que ela... Por exemplo, tem muito economista que está endividado. Então, o currículo ele não diz tudo, mas é o que te apresenta. Então, se não tá no seu currículo, como é que aquele cara ia saber que, de fato, essa jornalista sabe de investimento? Como é que o público levaria a sério? Então, o nome, ele conta, o seu currículo conta muito. Por isso, a importância de investir em estudos. Aí, depois dela ficar triste com isso, dela passar por esse problema, ela levantou, né? Deve ter chorado, enfim. Porque era o projeto dela. Ela levantou, montou um canal Me Poupe, e ela falou que ela gastou uma nota preta, pra época ainda, né? Mas foram 5, 7, 10 mil reais, uma coisa assim. Ela ganhava muito bem pra época, mas ela gastou 5, 10, não tô achando aqui, com um curso de economia que mostraria que ela realmente tinha, não era faculdade de economia, mas era um curso de finanças ali, de uma renomada instituição. Ela foi pra fora do Brasil. Que atestaria que ela realmente saberia daquilo, apesar de saber de muita coisa. E ela ganhou o prêmio. Num desses cursos que ela fez, ela ganhou o prêmio de uma estratégia. Isso ela não conta no livro, ela conta no canal. Ou foi em alguma entrevista que ela deu. Então ela se superou, que é aquele F da força, né? Ela recebeu, não, caiu, mas logo em seguida ela levantou, ela fez uma reserva de emergência, pediu demissão, e ela ganhava muito bem na época, e montou o Me Poupe. Em um ano, o Me Poupe fez muito dinheiro pra ela, né? Mais do que ela ganhava como jornalista. Exatamente. Então, quando você trabalha pelo seu propósito, as coisas vão acontecendo porque você tem um propósito, você não tá fazendo por fazer, você vai fazer pra dar certo. Que é o skin the game que o Thiago Nigro fala muito, né? Mas ela não foi total skin the game, não. Ela se planejou, ela não saiu a louca aí. Mas skin the game não é ser louco. É você colocar sua pele. Game, exato, ela pediu demissão. Mas eu tô dizendo assim, que às vezes a pessoa fala, skin the game, eu tenho que me arriscar. Não, você precisa se organizar antes, não é né? pegar todo o seu dinheiro e colocar lá. Você precisa se organizar pra fazer isso, não é nem louco. Bom, enfim. Ela pediu demissão, ela foi pra esse curso. Sim. Ela fez o Me Poupe, ela fez o curso de coaching também. Ela fala que ela reconhece que tem muito coaching aí que é trambiqueiro, mas tem coaches de verdade, que realmente são treinadores. E ela fala que ela não usou esse termo, eu acho, mas eu trago com o Mastermind, que o Napoleão viu falar disso mais, né? E ela fala que, e mentoria também, né? Pra você ajudar a ter esse conhecimento, você teria que pensar em pessoas que você gostaria que te ensinasse alguma coisa. E você colocou aqui, né? Eu coloquei ela. Colocou ela, o nosso tio Flavinho, o primo Rico. Você colocou a Malu e o Bruno Perini, né? Eu pensei, na hora que eu li isso aqui, eu pensei no Flavinho, no primo, e eu pensei num cara do direito. Eu, na verdade, eu tenho contato com pessoas do direito, né? Que aí já é a minha área. Mas, enfim. Então, é bom você ter essas pessoas, assim, para você se inspirar. Hoje em dia, essas pessoas mesmo, Malu Perini, Bruno Perini, a Nath, o Rico, o Flávio, eles colocam o conteúdo deles na internet. Você não precisa pagar pra mentoria, eles estão de graça. Exato. Você não precisa, eu nunca vou conhecer ele. Ele coloca a rotina dele no Instagram. Você provavelmente sabe muita coisa sobre ele. Tudo bem que ele não coloca tudo, é óbvio. Claro. Mas o que me atrai nesses 4 que a gente falou é porque eles não eram pessoas excepcionais. Eles não nasceram em famílias ricas. O Flávio, por exemplo, ele saiu de uma situação muito pior do que a que eu tô hoje. Assim, da que eu tô hoje não, nunca estive numa situação ruim. Mas assim, se ele saiu da onde ele saiu pra ter um time de futebol, é possível. A Nath, se ela saiu da onde ela saiu, é possível pra mim também. O Bruno e a Malu, sabe? E pessoas assim, você fala, se eles conseguiram, por que eu não conseguiria? E aí vem o F da fé, né? Acreditar também no nosso potencial. E isso estimula. Isso mostra, se eles conseguem, eu também consigo. Exatamente. E é claro que se você realmente o seu interesse tem conhecimento, que eles não colocam na internet. E aí até eles vendem o conhecimento deles e não tá nada errado fazer isso. Eu faço isso. Vender seu conhecimento é uma forma de você pode falar. É uma questão de você ganhar, porque hoje a gente vende, nós meros mortais, vendemos o quê? O nosso tempo. Só que o tempo, ele é escasso, ele acaba. O conhecimento você consegue vender, independente do tempo. Então, é uma jogada aí de mestre. Exato. E a partir disso, a gente consegue entender
E se for seu objetivo também, você pode evoluir e um dia até conhecer essa pessoa. Aí seria o network, né? A troca de e aí tem o próximo livro, especialista em pessoas, que são os amigos que você faz de acordo com o conhecimento que você tem, a troca de conhecimento entre colegas e amigos, enfim. E ela fala isso no livro, você estar num ambiente com pessoas mais inteligentes do que você vai evoluir. Não só em conhecimento, mas provavelmente financeiramente também. Tudo tem a ver com o ambiente. Então, se você hoje é o cara mais inteligente do seu grupo, você tá no grupo errado. Cuidado, você só tem um ego muito inflado. Exato. Para finalizar, ela passa aqui alguns passos que você tem que ter nessa empreitada. Primeiro é o que você não pode ter, né? Você não pode fechar os olhos para a realidade. Então, tipo, você não pode falar, fingir que você pode gastar 10 mil reais por mês, porque tem aquela galera que, tipo, eu tenho um salário de 5, eu tenho mais 10 de limite no cartão de crédito, então minha renda é de 15. Isso não existe. Então você não pode fechar os olhos para a realidade. E pode falar. Tem gente também que tem medo. Eu no começo tinha medo de pegar a fatura e ver em que pé que tá, porque a pessoa não vai gastando e não vai mostrando. E aí no começo eu tive resistência, e depois que eu li o livro demorou uns 2, 3 anos pra eu pegar realmente a minha fatura e começar a riscar. Isso aqui não era necessário, isso aqui porque dói, porque você reconhece que você falhou e que você podia não ter gastado, e no final foi, putz, 100 reais, eu podia ter usado isso aqui pra lazer, eu podia ter investido isso na minha reserva de emergência. Dói, mas é necessário, então abre o olho. Se for pra errar rápido, aprende rápido. 2. Achar que a culpa é sempre dos outros. Eu sou pobre porque meu pai e minha mãe nunca me ensinaram. O problema é seu. Você tem que levantar e ir atrás. Você tem que enrugar as mangas? Arregaçar as mangas. Enrugar não. Arregaçar as mangas e buscar o conhecimento. Não é o seu pai, sua mãe, não é a sua situação. É o que você falou do Flavinho. Ele pegava, muita gente faz isso hoje, 5 horas de ônibus por dia, 4 horas de ônibus por dia, uma coisa assim. Lotado, Rio de Janeiro. Calor, pra caramba. É um calor. E aquele cheio de gente, não tinha ar-condicionado no ônibus como tem hoje, por exemplo. Todos aqui em São Paulo tem. Então, ele foi atrás e buscou mudar. Então, você tem que ser a mudança na sua vida, não o outro. E uma coisa que o Joel fala muito. A culpa pode até não ser sua. Realmente, a culpa não é sua de ter nascido numa família pobre. A culpa não é sua dos seus pais terem colocado em você a dinheirofobia. Mas a responsabilidade de fazer diferente é completamente sua. Então, você pode nascer pobre. Agora, se você morrer pobre, a escolha foi sua. O nascer você não escolheu. Eu sempre falo, eu peguei essa frase em algum lugar na internet, nesses Instagrams de mentalidade, eu nasci pobre, mas o meu filho vai nascer rico. Amém. Pra ser rica também. Daqui uns anos, né? E o 3 é dar o passo maior que a perna. Então é o step by step, né? Confie no processo. Cuidado pra não confiar muito no processo e pouco do trabalho. Exato. Mas é o que a gente falou, se você separar suas finanças daquela forma que a gente ensinou mais atrás no vídeo, você não vai dar um passo menor que a perna, porque você vai saber exatamente quanto você pode gastar, quanto você pode investir e quanto você pode gastar com seus prazeres. Exato. E por último, a gratidão. Trabalhar em cima da gratidão, né? Gratiluz. E não ser grato, porque é aquela coisa, né? É muito fácil ser grato pelas pessoas que nos fizeram bem. É muito fácil ser grato pelas pessoas que nos fizeram bem. O difícil é ser grato por aqueles nãos que doeram. Então ela até fala que ela é grata por aquele diretor que deu aquele não pra elas. Não, talvez hoje ela estivesse na TV, trabalhando mais, apresentando um programa, ganhando talvez nem tanto. Ela agradece os ex dela, que foram muito idiotas com ela, que se ensinou muita coisa pra ela. Então, claro, agradecer aqueles que nos fizeram bem é extremamente necessário. Mostrar gratidão é muito importante. Mas também ser grato e identificar que situações ruins nos levam a lugares melhores, né? Porque é ali que a gente aprende, se a gente não se deixar levar por uma coisa ruim que aconteceu. Sim, na verdade, diante de qualquer situação, você pode evoluir e mesmo que seja algo ruim, você pode aprender e não cometer mais aquele erro. Exato. E de qualquer ensinamento, qualquer situação, você pode tirar alguma gratidão. Exato. Por mais ruim que a situação seja, no mínimo, você aprendeu. Pelo menos no saiu mínimo. vivo. Exato. Se Agradeço você não morreu, por ter saído vivo. Exato. Se você não morreu, pelo menos você teve um aprendizado. Então esses foram ensinamentos que a gente extraiu do livro
e os ensinamentos que a Natália trouxe pra gente. Então, esse livro é muito bom. Me Poupe, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Ela tem até um... Ela tá fazendo assim. Achei muito legal também. Ela é muito criativa e a gente espera muito que vocês tenham gostado desse episódio. A gente espera vocês na próxima semana, onde eu já dei um spoiler aí que o próximo livro é o Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, que tem tudo a ver. Você percebe que a gente tá costurando bem os livros. Então a gente falou hoje de dinheiro. A Nath já traz um pouquinho sobre influência e amigos, então a gente vai trazer isso na semana que vem. E não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos. E volte aqui na próxima semana para marcar a próxima página. E não esquece das redes sociais também, hein? Estamos em todas as redes sociais e na maior parte das principais plataformas de podcast.